Ora, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da RTP Arena. Ainda bem que vocês não ouviram os últimos segundos da nossa conversa em off, porque senão estávamos lixados. Estávamos. Isto acabava, se calhar. Não acabava. Isto acabava, se Vamos calhar. aqui fazer uma compilação date ao Ricardinho. Ao ver. Não, é verdade. Para quem não teve a oportunidade de ver o nosso último episódio ou ouvir o nosso último episódio nas plataformas habituais, nós tivemos na última quinta-feira, salvo erro, na primeira edição do Portugal Football Summit, uma cimeira organizada pela Federação Portuguesa de Futebol, quem também endereçamos o nosso agradecimento pelo convite que foi endereçado ao nosso podcast. Mas estivemos lá com dois convidados muito especiais. Creio que o Nuno e o Zorlac também partilham da mesma opinião. Foi uma conversa muito rica. Estivemos com o Beto Pimparelli. Pimparelli, não é fácil. O Beto Pimparelli. Estivemos com o Beto Pimparelli e com o Ricardinho. É um apelido fora do... É o único Pimparelli que eu conheço. Conheço mais algum Eu Pimparelli? gostava de ser Pimparelli. Sim, mas é peculiar. Pimparelli É muito louco. É muito louco. Mas aquilo foi muito acima até das minhas expectativas. Eu ia te perguntar isso mesmo. Sim, tivemos muita sorte. Tivemos mesmo muita sorte, não foi? Sim, eu dois excelentes convidados. Sim. Eu ouço muitas vezes a malta da bola a falar. E aqueles dois... Estavam num à vontade, uma predisposição para falar connosco ali. É uma capacidade de comunicação, porque o know-how a gente sabe que eles têm, é uma carreira inteira dedicada ao desporto. Sim. Mas a capacidade de comunicação, os temas e de falar de coisas mais difíceis... Eles até podiam fugir desses temas e não fugiram. Nós, quando os abordávamos, eles debatiam connosco como... Sim, com abertura, tranquilidade, com muita clareza também, discurso muito claro. Eu acho que deviam ter 20 filhos cada um. A gente sabe que eles reproduzissem. E com muitos ensinamentos. E depois acertas nos dois. É que é nos dois. Percebes? Se fosse só um deles com facilidade de comunicação e não sei o quê. Porque nem se pede isso a um desportista, não é? Claro. Eu quando vejo um desportista, eu gosto é de o ver a jogar à bola ou a jogar ténis. Não é tanto pelo foco do Eu diria que o dele, paradigma mudou um pouco nos últimos anos. Mas aquilo também já não é malta nova, pá. Aquilo é sim, espetacular. Tanto o Beto como o Ricardinho. Mas eu acho que os jogadores também ficam muito presos quando estão na fase de carreira de poder falar. Se calhar há muitos que são como o Beto e como o Ricardinho, mas como estão nos clubes, como estão ali naquelas fases da sua carreira, não têm a possibilidade de vir. Mas eles têm ligação à federação, estás a ver? Tem uma componente institucional que está lá. Sim. Pá, e tu vês, de uma liberdade, de uma leveza, foi uma facilidade, conversa e a falar do que tiver que ser. Sim. Era o Zorlac a falar ali logo do Rui Costa e do André Vilas Boas e o Beto a dar a opinião dele. Eu estava mais para nos divertirmos, não é? Porque era um podcast diferente. Claro. O nosso podcast era mais para dizer para tu não gritaste uma única vez. Pois não. Mas hoje já tenho aqui hoje já preparei aqui alguns tópicos, é verdade, onde os decibéis podem aumentar. Saiu-me um café, estava a ter um café hoje, saiu-me de café queimado e eu pronto. No dia do podcast, grande azar, pronto, agora vou ter que ir para o podcast ficar maluco. Não, mentira. Pronto. Mas foi mesmo muito. O pessoal que viu, houve problemas com o som, houve problemas ali na produção, no sítio onde nos colocaram, que não foi só nós, todos os podcasts foram feitos ali. Sim. E houve ali, havia muita atividade com miúdos, com juventude, com bola. Sim, e com tivemos que voltar a publicar o nosso episódio até com uma melhoria de som para dar outro tipo de qualidade também ao episódio. Ficou bem mas pronto, é um episódio que não vale a pena ver por nós. Sim. Acho eu. É pelos convidados. 200% por eles. E nós fizemos esse trabalho que é potenciar o sumo que eles tinham ali para experimentar. Sim, o máximo de discussão, de comentário, até de as histórias que eles tinham para nos contar, toda a sabedoria que eles têm ao longo das carreiras das carreiras de sucesso que tiveram. O Beto no futebol, claro, e o Ricardinho no futsal. Dois campeões internacionais, antigos internacionais portugueses, quer pela seleção de futebol ou de futsal, vencedores de inúmeros títulos internacionais e mesmo nacionais. Portanto, desde já o nosso muito obrigado por terem também estado no nosso podcast, terem enriquecido o nosso podcast. E bateram-se, tiraram aquele preconceito. Não é aquele preconceito, vais falar com um jogador de futebol, etc, etc. Pá. Sim. É isso que normalmente não podem... Sem temas tabus. O pessoal que não costuma... Eu também sem temas tabu. Essa eu não esperava. Eu não esperava deles. Eu achava que com temas assim um bocadinho mais delicados, apesar de estar à vontade em falar connosco, não era fugir, mas que iam tentar ali desviar-se um bocadinho desses temas. Sim. E não, e tínhamos o Beto a falar da bola de neve constante, nós falamos aqui também. Tivemos o Ricardinho depois a falar das fases más de um clube, como é que se ultrapassa isso. Exatamente. E isso eu não esperava. Foi muito bom mesmo. Portanto, a mim foi muito acima das expectativas. E nosso muito obrigado, que por mais episódios assim, até porque também
no futuro podemos trazer algumas novidades e vocês que nos acompanham todas as semanas sabem que o nosso episódio, o nosso podcast vai ficando cada vez mais rico e também é o que tentamos fazer. O Zorlac, se calhar não. Eu digo-te assim, eu por mim era convidar pessoas todas as semanas. Convidados todas as semanas. Esquece, se for como aqueles. Quem sabe? O problema é esse. O problema é que eu não me deixo enganar, aquilo não é normal. Aqueles dois, aquilo não pode ser normal. Desculpa, eu vejo muitas vezes os jogadores a falar e não sei, até os dirigentes falam piores do que eles. Eu tinha este ponto para dizer a meio do episódio, mas acho que é o timing perfeito. Podemos aqui falar em todos os podcasts que existem, né? Sim. Sim, temos liberdade para isso. Ontem o Rui Costa foi ao Mata Mata podcast. Não sei o nome dos três, é do Guilherme Cabral e dois colegas dele. Eu conheço o podcast, mas não vi. Pronto, eu tive a assistir às 3 horas de conversa. Sim. E de facto os convidados têm uma possibilidade muito maior de falar sobre temas muito mais à vontade nos podcasts do que estão na televisão, naquele formato de entrevista de quase nem conseguem terminar uma resposta porque são interrompidos e o que é importante é sair um título. De facto, ontem o Rui Costa conseguiu dar ali umas certas respostas. Claro que depois isso também é sujeito a crítica ou não, de quem está a entrevistar ou a falar ali com eles, podia estar ali a ser mais agressivo, podia ter ali um contraditório maior. Mas o meu ponto é, se calhar neste tipo de formatos, as pessoas do futebol, que também vão sendo muito mais protegidas pelos clubes, estão muito mais à vontade para poder falar, sim, para poder ter uma conversa sobre futebol. Têm que respeitar os tempos de televisão, de publicidade. Exatamente. Eu já falei disso antes e acho que em eleições e tudo mais, um político é um político. E é muito difícil num podcast generalista tu não encontrares aquela coisa do vamos tentar ver a pessoa que está por trás do político. Sabes o que eu quero dizer? Não só no futebol. Exatamente. Mas isso é a maior aberração possível. Porque o político vai-te mostrar a cara por trás da cara do político, mas é a cara que é a segunda cara do político. Certo. Tu não consegues fazer isso. Isso por predefinição é praticamente impossível de fazer. É preciso ter uma ingenuidade muito grande. E depois tem um impacto eleitoral. Na política isso já pegou lá fora e já pegou cá dentro. Sim. No desporto também pode começar a acontecer. O problema aqui é o outro lado da moeda. É a incapacidade que nós temos nos meios de comunicação normais de sermos verdadeiramente isentos. Exato. Quer dizer, por exemplo, esta notícia, porque isto está tudo interligado, esta notícia relativamente ao Noronha Lopes das contas, ou que ele, quer dizer, fazem uma manchete a dizer que ele tem milhões de prejuízos ou que não sei o quê, que deve milhões e não sei quanto, e depois tu vais ver e não é nada disso. As pessoas nem têm, muitas delas não sabem como é que funciona uma empresa, não sabem o que é um passivo. Quer dizer, fala-se de meter literacia financeira como uma das coisas fundamentais no nosso ensino obrigatório, e depois estamos a tratar nos mídia como se uma coisa destas, uma manchete destas, não causasse um grande impacto e até errado na maioríssima parte das pessoas. Entendes? Portanto, tu vês, os mídias hoje em dia é que são os verdadeiros culpados. Às tantas temos de ser nós, que não temos competência nenhuma para falar com o Rui Costa, de todo. Não é? A falar com o Rui Costa. E depois o Rui Costa faz o que quiser de nós. A não ser que a gente faça um trabalho exaustivo, e lá uma vez calha bem, de fazermos as perguntas que ele não quer responder. Porque é isso que tu tens que fazer. Sim, o objetivo é esse. Mas tu não vês isso em podcast nenhum. Tu não vês um tipo num podcast a fazer perguntas que ele não queria que lhe fizessem. Porque essas perguntas são fundamentais. Não estou totalmente de acordo. Ontem no Mata-Mata, que é o exemplo que estou a pegar, houve muita crítica aos três que estavam com o Rui Costa por não terem sido, por não tocarem nesses pontos, mas tocaram em muitas questões que o Rui Costa foi falando ao longo dos últimos 4 anos e que nunca foi questionado sobre. E ontem foi questionado sobre isso. Tanta questão do o Sporting manda nisto tudo, o que é que isso significa, como é que os áudios vieram cá para fora, mesmo essas questões fora futebol, isso foi tudo questionado. Aqueles áudios agora, no Seixal. Dou toda a razão, claro que é completamente diferente de sermos, quando eu digo nós, é malta de podcasts. Sim, mas... ou jornalistas que de facto sabem fazê-lo. Eu até gosto desse tipo de desafio. Mas a probabilidade de fazeres pior é muito grande. Claro. Do que se for um tipo mesmo... Não, eu acho que a maior probabilidade é de fazeres diferente. Sim, acho que o principal ponto de entrevistares um candidato, neste caso, às eleições do Benfica, seria o ponto de vista diferente. O fazeres diferente. Sim, não seguires a linha editorial convencional. Certo? Isso é bom. Mas também tens que saber fazer as perguntas que ele não quer que tu faças. Tens que fazer, porque ele está em campanha. Claro. Portanto, senão ele vai fazer dali... Percebes? Vais utilizar a tua plataforma só para potenciar uma pessoa que está a fazer do tema e a rolar as coisas e só está a lavar. Sim.
a sua imagem e o seu discurso. Sim, o objetivo não é fazer Pode campanha ser. por outras Também tens de ser outros incisivo. Por candidatos. outro lado, os candidatos chegam à televisão, fazem-lhes uma pergunta e eles, a meio da resposta, são interrompidos e passam Corta. para a próxima, que também não é o formato ideal de todo. É horrível. Sim. Tem que se arranjar aqui um meio termo, não, com pessoas que saibam fazê-lo, para que os candidatos possam de facto expor as suas ideias. Mas depois já lá vamos, de certeza, à parte do Sim, Benfica, sim, à vamos, parte do vamos. debate, sim. Mas há perguntas que eu gostava de fazer. A Não é? quem? Ao Por Rui exemplo, Costa? ao Varandas gostava de perguntar se, vendendo o Bas Dost e vendendo o Rafinha, se Rezé, Bolazi e o Fernandinho parecem ser as opções ideais para ver se a gente joga a bola. É uma pergunta pertinente, certo? Aí eu fiquei muito confuso. Não te lembras dessa? Então, Foi com o Varandas, foi quando a aquela gente fase vendeu pós- o Bas Dost e pós-supertaça. vendeu o Rafinha e foi Ah, buscar aqueles três, eu- não te lembras disso? Eu ouvi Debast. Não, Já é a Bas segunda Dost. Não, vez Bas que eu Dost. neste Eu disse podcast... Debast. Bas Não, Dost. Não, eu disse Bas Dost. disseste Bas Dost. Mas é Eu que o lixado, é meu lixado. cérebro é que Mas leu- mas é normal, agora estás com o Debast, porque o Debast aquilo é um craque, já vai para a Premier League, não viram? As notícias. Todos saem. Segundo as notícias, todos Já vão agora sair. já vai para a Premier League. Todos não é o os três único. grandes. Não é o único. O Froholt vai por, vi que era Froholt. por 22 milhões para o Froholt Atlético. também. Atlético Valor Madrid. do- O Exato. Atlético de Madrid. 60 Exatamente. milhões era dado. Mas vamos a outros temas. Podemos Eu diria- ir, queres ir por onde? Vamos à seleção. À seleção primeiro? Dizes. Está bem, eu por mim vamos. Até porque é o tema mais não, não é, recente. não é. Eleições do Benfica é o Não. tema mais quente. Não, mais recente. É o Sim, mais recente, o jogo quente foi... é o do Benfica. Que o tu tempo- falas, acho que é. Sim. Aquecemos logo aqui um bocadinho. Ah, sim, isso sim, era sim, já. sim, sim, sim. Eu fico logo Isso aqui vai a já. perder. Quer já? Não, podemos ir à seleção. Vamos à Vamos seleção primeiro Mas à vamos seleção. à seleção desanuviar. Respirar. Vamos. Eu vou. Eu vou. Epá, eu estou um bocado desiludido. Eu não. Não estás desiludido? Não. Epá. Eu acho que não tenho os meus sons. Ainda Ah, bem. Deixa para chatear a Podcast malta. só ganha. E a dar, Só ficamos a ganhar. a dar roast. A dar A gente roast. faz, a gente faz. A gente faz faz? a SMR. Pronto, ok. Então vá. vamos à seleção. Bora lá. Vamos à Queres seleção falar do quê? nacional. A seleção nacional ontem podia ter fechado a qualificação para o Mundial. E parece que nós gostamos sempre de adiar as coisas até à última, não As é? qualificações do Mundial, principalmente. Pois, efetivamente. Nós vamos ter que esperar agora pela janela da dupla jornada no próximo mês, em novembro. Podíamos ter fechado ontem, caso tivéssemos vencido a Hungria. Sofremos um golo já perto já nos descontos até. Eu tenho uma pergunta para vos fazer. Vocês são do tipo de pessoa que também deixa tudo para a última? Não. Antes de Evito, analisarmos o jogo evito. da seleção. Não, Não? Evite fazê-lo. nunca. Isto é um bom debate, não é? Não, eu sou germânico. Tu és germânico. Tem que Tens estar ares tudo disso. organizado, é aquela hora e tem que ser, e não posso, porque senão baralho-me todo. Mas eu assim que te vi É a como primeira eu. vez... Por Portanto, acaso, eu também sou não assim. É, eu sou assim porque tem que ser, porque senão baralho-me todo, Pois e é. confundo-me todo, e estresse-me todo, e depois as coisas, estou preocupado com tudo ao mesmo tempo, e depois não faço Sim, nada bem. é como eu. Portanto, para mim tem que estar ali tudo de coisas. É, sou um pouco assim também. Yeah, Também és um eu pouco- também tento evitar deixar para a última da hora. Eu por acaso Mas és achava as mais coisas... desleixadas, mais Não, free flow. Tento não deixar. Às vezes acontece, mas tento não deixar. Porque também me atrofia um bocado o sistema. Fico a pensar e depois fico, ainda tenho aquilo. Prefiro tratar logo Eu prefiro e fica olhar logo para as coisas, despachado. agora é isto. Yeah. Vai, agora é aquilo. Eu prefiro assim. Eu também. Yeah. Também. Aliás, eu tenho notas para tudo. Também E eu. efetivamente, quando tenho alguma coisa, quando tenho alguns a fazer, normalmente vou às notas e Descreves tudo. escrevo tudo o que eu tenho para fazer. E Faço depois isso vou, há anos também. depois vou colocando cheques. Tudo nas notas. Porque Yeah. senão, esquece. É Olha, uma desorganização. Eu, com a minha idade, eu tenho um quadro no escritório um... da agenda da semana. Sim. Quadro é fixe também. Podíamos ter em digital, eu com a minha mulher, mas não Sim. temos um quadro, apagamos aquilo à semana, apontamos tudo, o que é que temos que fazer. E depois fazendo Uma cor com por cheques. causa do meu trabalho, uma cor por causa do trabalho dela e outra cor por causa de coisas familiares, levar o miúdo ao médico, ou uma consulta, Sim, ou não sim, sei, sim, não sei sim. mais. É tudo assim. Olha, Pá, e não uma falha. uma boa questão também para vocês. Agora, não para, sei se o Martínez precisa que a gente compre um quadro do IKEA para o gajo. para quem nos está a ouvir também responder Ou nos a testa comentários. dele. Aqui, a testa? A testa. Ele tem uma Uma testa testa maior que a minha. Podíamos fazer ali É a chamada um testa. 4-3-3 como deve ser, com o Ruben Neves bem posicionado, sem ser ali feito estúpido ao lado do Vitinha, certo? Mas o Ruben Neves, Enfim. marcou o gol da vitória sobre a Irlanda. Mas foi a maior crítica, acho eu, que no jogo da Irlanda, do ponto de vista tático, é o posicionamento do Ruben Neves. É lixado, o João Neves faz muita falta. O João Neves faz muita falta, mas a verdade é que o Ruben Neves também acabou por vestir bem a pele de segundo médio na construção. Bem é uma palavra um bocado... Eu acho que o posicionamento é demasiado atrás.
para aquilo que o Vitinha precisa e o jogo precisa, ou então demasiado à frente para aquilo que é o que ele quer ter em termos de posicionamento. Entendes o que é que eu quero dizer? Ou para aquilo que ele consegue oferecer ao jogo. Pronto, ele é melhor um bocado mais atrás e a Sim. equipa precisa dele um bocado Certo. mais à frente por causa do Vitinha, e cria-se ali uma incompatibilidade em alguns jogos, especialmente contra equipas que fazem um bloco baixo com Aí um é que é o clique. ponto. Aí Sim. é que é o Pronto. ponto. E o João Neves fez muita falta. Não estou a dizer que contra outro tipo de equipa que divida o jogo ao meio campo de outra maneira, o Ruben Neves não possa ser perfeito. Até me parece estar em boa forma Sim. e está com os índices de confiança interessantes. E nós já tínhamos alertado para a qualidade desta seleção da Hungria. Até no primeiro jogo que tivemos nesta fase de qualificação também já tínhamos Tivemos cá alertado. direto a ver isso. E falámos Estivemos- muito do Soboslai, que mais Isso. uma vez O Szoboszlai é incrível. destaca-se de uma mesmo. forma Faz uma exibição, formidável. faz uma Aparece para exibição tudo, aparece incrível. para fazer tudo, meu. Aparece para fazer tudo. É para e- fazer gols, é cruzamentos, é passes, é desmarcações, é tudo. Vamos Ele fazer parece que uma joga em pequena... 4 posições ao mesmo tempo. Yeah. Vamos fazer uma pequena análise ao jogo. Nuno, o que é que tu achaste deste Qual último jogo? jogo? O da Hungria, o da Hungria. O jogo da Hungria, sim. O jogo da Irlanda foi resolvido. Certo. Foi resolvido já perto do final, com o golo do Ruben Neves, o primeiro dele pela Seleção Nacional, no primeiro jogo da Seleção Nacional em Portugal, após a tragédia com o Diogo Jota, e também o primeiro golo dele, se era o primeiro da Seleção, também é o primeiro com o número 21, que era de Diogo Jota. Portanto, o simbolismo esteve presente em todos os momentos decisivos deste jogo, e um resultado importante para Portugal, que poderia ter feito, como já frisei aqui, poderia ter selado ontem a qualificação para o Mundial 2026, mas com o empate terá de adiar essas contas para o próximo mês. Voltando ao jogo. Eu acho que ao contrário da Irlanda, a Hungria até estava um bocadinho mais frágil defensivamente e Portugal chegava mais facilmente às zonas de finalização. Aliás, o segundo gol do Ronaldo é muito bom. Destaco, apesar do Ronaldo ter O primeiro Por também. falar em Ronaldo, o primeiro... É uma belíssima jogada também. sim. O cruzamento do Nelson Falar Semedo, em com uma Ronaldo. arrancada do Vitinha, Yeah. faz o passe. Passo para o meio. Por falar em Ronaldo, quebrou mais um recorde, é o melhor marcador das fases de qualificação para mundiais, com 41 golos agora. Yeah. Tinha 39 à entrada para esta jornada. Um jogador que eu destaco, pá, é formidável, é o Nuno Mendes. Acho que já não há palavras para descrever. Mas não teve muito bem. Ontem, Esteve Epá, um pouco apagado, sim, mas está no cruzamento. Está no cruzamento para o segundo golo, julgo eu. as arrancadas do É Nuno grande, Mendes Sem são dúvida, pá, astronómicas. mas não, até ele chegava tarde nas subidas. Até ele. Eu acho que a equipa fisicamente, pá, não... E parecia que o Nuno Mendes estava quase a jogar em certas alturas quase como extremo. Porque aparecia muito nessas zonas e não vinha tão de trás. Sim. No entanto, pá, eu estou, isto para dizer que estou completamente apaixonado por um jogador assim. Acho que é um lateral que temos uma sorte incrível em imensas E foi posições. o que mais perdemos neste empate. Porque a próxima convocatória, que é para novembro, Sim, era 3 guarda-redes, um defesa esquerdo, que é o Nuno Mendes, e depois todos os defesas esquerdos tugas que estão para ir à seleção ali para baixo, só para haver uma aula de defesas esquerdos. Era a convocatória, era só defesas Melhoravas esquerdos. todos os defesas esquerdos Era o nacionais. Nuno Mendes e o resto. 3 redes, pronto, tem que ser. E depois o Nuno Mendes e só defesas esquerdas. O Afonso não era defesa pois, esquerda. pois Também, Olha, mas também ia ou acho que não? é por 2 ou 3 lugares que ele não vai. Portanto, aquilo até ia ao tipo do AFS, estás a ver? Pá, pode ir. É Tuga, está onde? Pá, estamos no Vizela, primeiro classificado da segunda Liga. Bora, seleção. Vai lá aprender com o Nuno Mendes. E dávamos ali uma aulinha. Mano, esquece-me. Não há dúvida, é incrível. Mas eu até acho que até no Nuno Mendes se viu. Aquilo que eu acho que é o maior problema desta convocatória, até no Nuno Mendes se Mas viu. para E ti há qual um é para problema ti? na convocatória? E qual é para ti o problema? É uma questão de timing. Nós ganhamos os 2 jogos sem convencer espetacularmente no segundo. Ganhamos os 2 jogos Da convocatória anterior. Da primeira de setembro. dupla jornada, sim. Yeah. E ficamos com essas 2 vitórias, ainda para mais fora, pá, com as mãos na taça, entre aspas, no objetivo, Sim, não é? sim, Na sim. passagem. Isto é impossível de tirar da cabeça dos jogadores. Pá, é impossível. Depois estamos a jogar com uma equipa em que todos os jogadores são titularíssimos dos respectivos clubes. E em que a maiorzíssima parte desses clubes joga de 3 em 3 dias por causa de competições europeias. Certo. Até o Vila Real. Percebes onde é que eu quero chegar? Sim. Fisicamente, os jogadores vêm com um ritmo muito grande. Vêm a fazer 2 jogos para a seleção ali em 4 dias. O anímico. O físico, é óbvio, precisa da componente anímica. Uhum. Os jogadores têm um ritmo altíssimo. Mas animicamente tem que haver alguma... Há algum boost não, link? aquele ambiente demasiado positivo. Porque as 2 primeiras vitórias são demasiado boas e metem-nos à beira do objetivo, entendes? Portanto, tu vês que há falta de intensidade
vês que fisicamente os jogadores não tinham a frescura, nem tinham a disponibilidade para o jogo, que é normal vermos na seleção. Então, promovias uma maior alteração na equipa inicial? Porque é esse o meu problema. É que se nós dissermos ao Martínez, então troca a malta, porque isto vai dar porcaria, eu percebo que o Martínez, por trás, né, que nós não vimos, fale com eles, tente, por motivar. Palavras, dar a volta a esta circunstância, pegar no discurso de malta, isto é para varrer, descansamos depois. Sim. Isto é para limpar agora, descansamos depois, rodamos depois. Agora é limpar, eu Sim. preciso destas 2 convocatórias para ganhar ritmo, para ganhar isto, para ganhar aquilo. Seria e metodologias. Seria o ideal, até porque Malta. as 2 últimas jornadas já poderíamos, Sérgio, mas não já é assim. poderíamos Sérgio, convocar até eu sei. jogadores Não é que assim estão que funciona. próximo da seleção O ideal- e que poderiam ganhar alguma O ideal, rotação. o Isto ideal é um uma ponto, coisa. Sérgio. Está bem, mas o ideal é uma coisa que se escreve no papel. Não é assim que a vida funciona. É impossível, do ponto de vista psicológico, mesmo com os melhores psicólogos a acompanhar os jogadores, tu garantires aquele estado de alerta que é necessário para um jogo deste nível. Achas que o jogo na Hungria não foi um alerta necessário para estes segundos? Não, porque ganhaste. Mas ganhaste, quer dizer, com um gol do João Cancelo tirado do Está céu bem, nos últimos mas minutos. é o que eu estou a dizer. Os jogadores estão cansados. Têm um ritmo competitivo gigante do ponto de Certo, vista aí, de físico. acordo, claro. Se tu lhes deres um desligar de urgência, não estamos a falar de profissionalismo, de querer, de vontade. Estamos a falar do fator urgência, de emergência, que tu tens que ter para um jogo destes. Porque os outros têm. Os húngaros têm. Claro. Os irlandeses também. E nós não tínhamos aquele drive, pá. Percebes? Tens 3 jogos e ganhas um E é quase impossível injetar aquilo no balneário, pá. Podes meter lá o melhor psicólogo. Em alguns jogadores vais conseguir injetar, noutros não tanto. Eu acho que isso notou. Acho que a energia da seleção estava muito baixa, a intensidade estava muito baixa, a velocidade acho que só existia no momento da ação. Portanto, quando o jogador recebia a bola, mexia-se. Não estava ali a comer sono. Isto são jogadores de altíssimo nível, das melhores ligas, das melhores equipas. O problema é o que eles se mexiam antes da bola lá chegar. Ou quando o colega tinha a bola. Exatamente, quando o colega tinha a bola. Portanto, eram poucas desmarcações, era pouca vivacidade, era pouca intensidade. E nós sabemos que não é isso. A nossa seleção não tem falta de vontade. Bem, vivacidade e intensidade não faltou ao jovem de 40 anos lá na frente, não é? Porque ele sim, tá bem, mas apareceu a intensidade fresco, dele apareceu bem. já não é o forte dele. Apareceu fresco, apareceu bem, finalizou bem, deu a volta ao resultado quando Portugal estava a perder. Ou seja... E a verdade é que é mais uma pausa de seleções só com golos de meninos da Arábia. Sim. Sim, porque os outros também não sabem mais, diga-se. É verdade. O Pedro Neto não fez uma única finta em condições o jogo todo. Eu não gosto muito de ver o Pedro Neto, já não é de agora, nestes jogos contra blocos mais baixos. Mas eu acho gosto que na ele nos esquerda. dá mais. Contra estes blocos mais baixos eu não gosto muito. Gosto mais de Gostas o dele ver na esquerda? em jogos de igual para igual. Em seleções tipo... Eu gosto para a dele na seleção francesa, direita. alemã. Mas acho que o Trincão já começa a reclamar mais minutos. E o próprio Francisco Conceição. Eu tenho um gosto particular pelo Francisco Conceição, gosto muito do estilo de jogo do Francisco Conceição. Mas acho... Mas já viste, agora andamos aqui à procura do culpado. Não, que é o que eu vi. não, mas é Eu injusto. É injusto para qualquer um Olha, o saltar. Bruno Fernandes está numa forma horrível. Pá, está num baixio de forma como eu já não vi o Bruno Fernandes assim há imenso tempo. E o Manchester United também vai sofrendo com isso. Fez uma boa exibição contra o Sunderland, mas a forma do Bruno Fernandes, ele está muito em baixo. Depois tens o João Neves lesionado. Sim. Pá, quer queiras, quer não, é complicado. Já tem um impacto grande no meio Estás a campo. jogar com o Nelson de Semedo a titular à direita. Toda a gente viu o impacto que o Cancelo teve na convocatória anterior. Pá, não é a Ele mesma assiste. coisa. Assiste? Sim, Ele assiste. assiste esse primeiro Tudo gol, bem. joga o Dalot Assiste, no mas primeiro não jogo e o Nelson oferece no segundo. uma fluidez no corredor direito nem metade do Cancelo. Aliás, nós vimos vários momentos Ok, em que... eu confirmo. Eu percebo a parte do Nelson de Semedo, Sim. até porque na Liga das Nações ele foi fundamental para ganharmos a Liga das Nações. Sim. Ele é incrível no play-off das Ligas das Nações. Pá, não há dúvida. Sim, mas o Cancelo estando bem fisicamente, acho É que outra fruta. é o melhor lateral Nem direito. comparar, que isso é seleção comparar a tem. estrada da beira com a beira da estrada. Sim. Temos Isto é dois que nem laterais vale a muito pena. bons. O Cancelo Sim. também. Pá, o Cancelo também está top. E o Cancelo está motivado. Que é aquele jogador da Arábia que já via a seleção como quase prioritária. Sim. Yeah. E nós vemos isso, né? Pá, pronto. E, pá, temos a ganhar com isso. Em termos Sim, de a seleção, seleção desde que ganha, eles tenham sim. um índice competitivo e físico, e pelos vistos parecem ter, Sim. eles vêm para lá Porque correr. às vezes é diferente estares num Inter, num Bayern, clubes por onde ele passou, numa Juventus, em que tem jogos de Champions, em que tem jogos... Dar coisas
disputar coisas importantes e depois vens à seleção disputar um qualificador, uma qualificação para um europeu ou para um mundial e vais jogar com uma Letónia contra um Azerbaijão, ou seja, é difícil motivar estes jogadores, por mais profissionais que eles sejam, é difícil motivar para jogos contra um Inter, contra um Bayern ou contra uma Juventus e depois apanhar um Azerbaijão, uma Letónia, um Gibraltar. Eu acho que motivar é a palavra errada. Porque eu acho que eles estão motivados. Sim, entendes? certo. Eu acho que eles têm vontade e até falámos sobre isso no último episódio. O próprio Beto falou sobre isso. Sim. A minha questão é o fator de emergência, de alarme. Sim. É isso que eles não tinham. E se fisicamente eles precisam descansar, por causa do ritmo que têm, e se não está aquela emergência e aquele alarme, isso vai-se notar. E depois vai haver o bode expiatório, que é o típico. É no jornal. Eu tive que trocar, eu vi em diferido, estava a streamar no jogo ao vivo, não é? Quando estava a dar, e fui ver em diferido. Eu tive que ir à procura do jogo na Sport TV. Eu já estava maluco com o Tadeia, estás a ver? Eu já sabia que tinha ficado 2-2. Eu já estava maluco com o Tadeia. Eu cheguei ali ao gol do Cristiano Ronaldo, pá, e tive que saltar. Quando há um cruzamento, quando eles marcam um gol de cruzamento, e o Tadeia disse, e já era altamente previsível que a bola fosse para ali. Eles, Hungria. Sim. Aos 90+2. E eu começo, e olha, meto para trás e começo a tentar perceber porque é que é previsível. Não há dúvida que é um jogador alto, para caraças, que marca o golo, mas o problema é que eles têm 77 jogadores altos a titular. Portanto, pronto, mas sim, era previsível que a bola fosse para ali. E eu a ver o lance 77 vezes a tentar perceber como é que era previsível que a bola fosse para o segundo poste. Olha, a minha compreensão não chega lá. Só nem se a for dos pela portugueses, análise de quem o estava a defender, o central que nem marca os o gol centrais. é o Bernardo Silva, Pá, tá que é bem. um jogador muito mais Está pequeno. bem, então até os portugueses achavam que a bola não ia para ali. Tendo em conta o posicionamento na primeira metade da pequena área. Agora não concordei muito. E quase com um bloco. Do ponto de vista húngaro, se tu tens um jogador muito alto a ser defendido pelo Bernardo Silva, é um ótimo local para colocar lá a bola alta. Ou não? Percebes o meu ponto? Ou seja, Sim, mas sim, do sim, ponto de Mas vista ninguém húngaro, dizia, temos ali um sem dúvida, um a jogador questão alto é, contra o Bernardo nada Silva. apontava durante o canto, e é o primeiro canto do jogo, Certo. que a bola fosse para o segundo posto. Sim, pronto. Essa já está Toda a preparação. E eu tipo, eu não sei do que é que ele está a falar. Alguém que diga porque é que era óbvio que ia para o segundo poste. Mas pronto, eu não entendi, então pronto. E depois no gol do Cristiano ele consegue criticar o Cristiano por estar no sítio onde devia estar sempre. Ali ao pé da baliza. Bem, Pá, confesso é que não uma posso predisposição. comentar, não posso comentar porque eu não fico ouvi, maluco com aquele então tipo, mano. não E não faz- deve ser só eu. Não faz Ok? sentido eu estar a comentar. Eu fico completamente Algo que eu maluco. não- Aquilo não é ouvi. tipo um nível date para com o Cristiano, mas já não é de agora. Tem mais de 10 anos aquilo, não é com ele com 40 anos. Também não estou a par desse. Que é uma dessa coisa ligação. horrível. É mesmo horrível. Então tive que ir à Sport TV ver se havia lá o jogo na Sport TV. E havia. Então lá mete a box para trás outra vez para ver aquilo. E eu estava a ver. Já vinha da stream com a malta. O Nelson Semedo só teve no lance do rolo. O Bernardo Silva não dá velocidade no corredor direito. O Pedro Neto fez um jogo deplorável. O Bruno Fernandes está super em baixo de forma. Mas o Bernardo Silva também nota-se que O nosso fisicamente guarda-redes está a comer sono no primeiro golo. Tal. E eu estou a ver o jogo e não reconheço a nossa seleção. Não ganhamos um lance, não ganhamos uma bola dividida, Exato. não chegamos a uma bola primeiro que os outros, Sim. não somos capazes, não vemos um jogador a receber a bola e 4 jogadores a correr. Não, o que recebe a bola mexe-se. O resto está tudo. Posicionalmente até vi os dois extremos, os dois alas a subir ao mesmo tempo. O meio campo a 3 a ficar meio campo a 2, Bruno Fernandes mais como segundo ponta de lança às vezes mais como terceiro médio. Acho que houve uma correção posicional relativamente ao Ruben Neves, relativamente ao jogo da Irlanda, que me parece ser uma grande mais-valia, ainda que o Ruben Neves não tenha as características perfeitas para essa alteração posicional. Entendes? E eu tipo... Mano, a mim pareceu-me claramente uma coisa de coletivo e dificilmente imputado ao treinador neste jogo específico contra a Hungria. Mas Acho que é uma exibição má. Podíamos ter perdido. O pessoal vai falar que mamámos um golo aos 90 minutos e que demos 2 bolas no poste. Mano, houve Eles muitos também deram lances uma para a barra. Hungria. Ou no posto. Sim, mandaram uma barra. Tiveram lá um lance à entrada da área que aquilo se vai à baliza, era golo. Sim, Teve o lá, Rubem Dias adiou um bocadinho. Mas eu não o golo, consigo teve um mas- perceber. cabeceamento isolado dentro da área. Mas Isolado que vai à figura. Sim. Tiveste mais lances que é inadmissível. Portanto, Mas- é uma exibição mesmo fraca. Mas eu acho que é psicológico, meu. eu não consigo perceber é como é que não há o caráter urgência para um jogo em que tu podes resolver já uma qualificação para o Mundial. Não estamos a falar de... sei lá, fase final da Liga Não é das uma Nações, amigável. uma Final Four da Liga das Nações. Estamos a falar de
de uma fase final de um Mundial, em que tu já podes fechar esse apuramento, efetivamente, e depois nas últimas 2 jornadas estar muito mais tranquilo e até testar coisas novas que tu podes depois querer aplicar no Mundial. Mas na cabeça deles está feito. Pois, mas na cabeça dos Na cabeça deles, na cabeça do país todo. Vamos ser honestos. Então pronto. Sim, nós Cancelo entramos. marca o gol E agora tu contra a estás ali Hungria, a dizer ao jogador, não está nada feito, corre. E ele vai. Sim, eu sou profissional, sim, eu tenho vontade. Mas ligar a emergência, a urgência, não consegues, mano. Na cabeça dele está feito. Mas é complicado de perceber, certo? Opa, não é complicado de perceber porque toda a gente acha que está feito. Portanto, eles, no fundo, no subconsciente deles também acham. E tu lutas contra o teu subconsciente, vais perder sempre. Mas achar que notas um que eles jogo está a ganho com 1-2 Não é ganho, no marcador, não é estar ganho. Nenhum deles se comportou como se tivesse ganho. Sim, a questão é que... é do ponto de vista da qualificação. Aliás, já está muito feito. próximo de fazer o terceiro golo. Tivemos os tais remates do Bruno Fernandes e do Rubem Dias. Sim. Tivemos o cabeceamento do Félix ao cruzamento do Francisco Conceição. Ou seja, nós também estivemos perto de fazer o 3-1. Não acho que tínhamos ficado. Mas é uma exibição fraca. Eu acho que as duas são. São fracas. As duas. Mas eu acho que é o psicológico. E tu não, é muito difícil tu culpares alguém quando a equipa está num semblante destes. Mas ainda por cima jogar em casa. Pá, mas eles Com o correram. apoio dos portugueses. Percebes? Eles correram, meu. Ou seja, a questão não é aquela... Nunca haveria Não é falta de aquele full motivação. throttle. Foi Estás a adiado. perceber? Foi adiado. Pronto. Adiado para novembro. Mas eu acho que foi isso, entendes? Pá? E nós falámos com o Beto acerca disso. Sim. Como é Do quase chip. impossível Yeah. eles manterem o chip. Ele dizia Pá. que era instintivo, que são Pronto, coisas porque que, estes jogadores, há muitos infelizmente que é deles... do também ser tinha humano, acontecido. que é do Yeah. ser Sim, humano. porque Não há consegues muitos jogadores controlar. que estão no full throttle todas as semanas. E a meio da semana também. Uhum. É, todos os pontos na Champions contam, todos os pontos no campeonato contam. Entendes? Estão ali sempre ping, sempre com aquele ritmo. Sim. Quando tem um jogo que não lhes dá aquela periclitância, Sim. olha, contra os Chaves, não lhes consegues tirar os Chaves da cabeça. Ali não é uma questão de ser os Chaves, porque a Hungria merece respeito, é uma boa seleção, mas é a questão do já está feito. Na Sim. cabeça deles, as 2 primeiras vitórias, pá, nota-se, pá. Era o mais complicado em teoria, porque seriam fora de casa, não é? Depois, com o apoio do público, esperaríamos 2 vitórias, o que não se veio a confirmar, mas efetivamente as 2 vitórias fora de casa eram muito mais importantes do ponto de vista da qualificação para o Mundial do que até os 2 jogos em casa, porque depois, resolvendo fora, em casa certamente conseguiria selar essa qualificação. Quem é que tem culpa então? Quem é que é o maior culpado pelo 2-2? Eu não acho que se tenha que arranjar Não há culpado. eu não diria que seja. Acho- sim. É que Sim, não há a culpado. internet está cheia de gente a apontar culpados diferentes. Há pá, aí 10 diferentes. Um deles, Roberto Sim. Martínez. É o Martínez, é Sim, logo, o depois é o principal. Nelson Semedo, Sim, depois o é o Bruno principal. Bernardo Silva, depois é o Pedro Neto, depois é o Bruno Fernandes. Infelizmente, quando Portugal faz fases de qualificação com 10 vitórias em 10 jogos, ninguém aponta nada, ninguém dá uma palavra de elogio ao selecionador, mas depois quando o selecionador empata um jogo em casa com um golo nos descontos, a culpa já é do selecionador. Eu quero ser campeão do mundo, mano. Eu quero ser campeão do mundo. E para ser campeão do mundo, eu acho que isto até pode ser bom. Que é eles sentirem Queria do aquele olha, alerta de não Nunca somos podemos os tirar o melhores. pé do está a ver? acelerador. Sim. Estávamos a 90%. Olha para esta não porcaria. somos os melhores do Empatar mundo. com doces da pastelaria. Né? Húngaros Sim, sim, com, sim. com geleia ou não sei o que. Sim, É bom. gostei. E não é mau, é bom. E, Não e gostei eles, da olha, agora vem para aqui o analogia. pasteleiro partir isto tudo. Partamos em casa, né, com os pedreiros. Pá, pronto. E eu percebo isso. Epá, isso até pode ser bom, pá. Isso até pode ser bom, Acabaste de chamar sinceramente. pedreiro ao Soboslai. Ou só fosse ou quer que é. E agora temos Yeah. mais um jogo fora e depois o último jogo será em casa para fechar. O último em casa com a Arménia, certo? O último em casa, Exatamente. portanto, diria que será no Eu próximo preferia jogo. que fosse ao contrário. Fosse a Arménia logo em casa para despacharmos logo aquilo. Achas que poderá correr mal fora com a Irlanda? E Acho que depois, pode, e depois claramente. vens a Em tremer. Dublin. E depois vens a tremer com a um Arménia tema, em casa. é um ambiente mais... Pá, Mais é o que eu complicado. digo. Depende. Agora só tenho medo é deste chip. Sim, Entendes? mas eu não tenho dúvidas que Portugal vai ganhar o próximo jogo. Achas? Isto pode envelhecer mal, mas eu não tenho dúvidas que Portugal... Cuidado com esse, não tenho dúvidas. Epá, eu não sei. Que uma Sim. vez já disse o Benfica e o Sporting iam golear o Karabakh e o Kairat. Eu acho que às vezes, Também não tinha dúvidas. metes-te em Acertaste buracos. 50%. Eu acho que às 50%. vezes metes-te em buracos assim sem querer e depois para sair deles é um problema. E desportivamente, quantas vezes é que já vimos equipas aí mesmo para o fosso e a entrar nele assim do e tal, foi um precalço e tal, Sim. isto o próximo jogo não sei quê e não sei quanto. Depois entram na espiral negativa e Isto é foi difícil. só sofremos um golo aos 92. Desculpem lá, não é isso.
a exibição foi muito abaixo daquilo que se pede. Os húngaros também tiveram para aí 5 ocasiões de gol. Sim. Mas empataram aos 92. Maninho, podíamos ter sofrido 5 gols contra a Hungria. Sim, empataram aos 92 porque calhou que tinham ter empatado antes. Sim, Portugal também sim. podia ter resolvido o jogo antes. Se calhar se tivessem empatado antes, Portugal ainda teria dado Está bem, mas aquele clique final só mesmo para como garantir. aconteceu na é uma Hungria. exibição, Como aconteceu é uma Budapeste. exibição muito abaixo daquilo que é o normal e aquilo que se pede. Sim, É para quem, borderline inadmissível. para quem. A questão é que apontar culpas pode não ser muito justo, na minha opinião, é só isso. Mas acham que o discurso de. Neste jogo específico, atenção. E até ouvimos isto no Portugal Football Summit e foi muitas vezes colocada esta questão ao selecionador de Portugal poder ser considerado um dos principais favoritos no Mundial. Será que isto também entrou na cabeça dos jogadores? Até porque o próprio selecionador não queria falar muito sobre isso, porque nem a qualificação para o Mundial está garantida e Portugal já é visto como um dos 3, 4 É impossível não ver pelos jogadores que tens. principais. É impossível. Era o que o Zé está a dizer há bocadinho. São todos titulares nos maiores clubes das maiores ligas da Europa e da Arábia. Não, é um facto. É um Do facto. Médio Oriente. É um facto. Faroso? Por isso, é muito difícil não olharmos assim para a seleção, porque nunca ganhámos um Mundial, há aquela esperança, há bocadinho o Zé estava a dizer, eu quero muito ser campeão mundial, todos queremos. Acho que era uma coisa Sim, mas temos que espetacular para o nosso trabalhar país. para esse objetivo específico. E ir passo a passo, ir, como diria um grande treinador português, ir jogo a jogo, porque antes de ganharmos o Mundial ainda tens que qualificar-te primeiro, depois tens a fase de grupos e depois um de cada vez. Acho que pensar demasiado à frente. É difícil não o fazermos, mas acho que ganhamos mais a não fazê-lo. Mas podemos fazer essa leitura de que se calhar ter falado demasiado cedo poderá ter mexido também Não com a sei. Não sei cabeça se dos isso está na jogadores. cabeça dos jogadores. Eu acho, Acham que, que tá. eu acho que o está feito é que está na cabeça deles. Eu acho que eles não estão já nessa de vamos ganhar um Mundial, temos essa Não, obrigação. não é de ganhar Ganharam, o Mundial. não tá. Não é de ganhar o Ganharam. Mundial, é de ser candidato. Sim. a- Ou ser candidato, acho que não é isso que está Ou assim seja, tanto na cabeça pode dos levar a- jogadores. Já viste o que é apanhar com uma Inglaterra ou com uma França ou com uma Argentina? São seleções muito Todos são complicadas. candidatos, Com a todos esses Espanha. Sim, grandes mas são não tenho, candidatos. mas Claro, não tenho se é dúvidas jogo de que... 50-50, ser um 50-50 já mostra a grande qualidade que a gente tem. Sim. Agora vais ser favorito contra a Espanha ou contra a França? Percebes onde é que eu quero chegar? É olha, que que eu, para mim também é 50-50, não és Está bem? favorito. Mas Isso é isso não muito podes dizer sim, que tens sim. o Mundial na mão. Não, claro Não és que favorito. claro Então que se tens não. 4 seleções Claro logo que em não. que vai ser 50-50... O próprio Roberto Martínez já disse que Eu acho que nenhum seleções deles que têm... pensa assim. O que eles acham é que aquilo já está feito. A E qualificação, eles precisam descansar. certo. Exato. E o Martínez tinha que tomar uma decisão, que é, ou no balneário os mete, lhes dá a emergência e a urgência e consegue, e confia que conseguiu e segue, ou então troca e joga muito com muito da segunda linha, que esses já devem vir com outra fome de querer provar. de ter a oportunidade. Pá, tens um sinal de intensidade baixíssimo contra a Irlanda, mantens tudo? Pois. Quer dizer, é mesmo a pedi-las, já se sabia. Sim, a verdade é que... Os sinais físicos contra a Irlanda são muito maus e ganhaste. Sim, sim, sim. Mas são sim. muito maus, é o mesmo problema, só que ganhaste. E, o gol, Mantiveram-se e aquele depois gol contra a nos descontos foi um alívio. Pá. Para todos. Para todos. Para todos, porque o jogo estava muito complicado e Portugal não estava a conseguir criar Então assim pronto, tantas e estás a jogar em casa ainda para mais, ocasiões. Sim. contra sapateiros. Portanto, a questão é, vês naquele jogo que aquilo não dá, mas agora tu dizes, então devia ter trocado para o segundo. Depende, também pode optar pelo no balneário e dizer, viram esta porcaria, agora não me façam isto daqui a 3 dias, viram isto. E os jogadores admitirem e ok, mister, ok, então pronto, vamos lá resolver isto, carne toda no assador, que é para depois podermos convocar o Nuno Mendes mais uma data de laterais esquerdos em novembro. Quero, eu Nuno gostava Tavares, de o ver. Guerreiro. Toda a gente precisa de aulas. Toda a gente precisa de aulas do Nuno Mendes. Portanto, bem, até pode ir miúdos do sub-21. Está a ver? Metes lá tudo, a levar aulas. O Martínez a Xisumba. beber cafés, a beber imperiais, A ali falar no sentado. sub-21, E o Nuno Mendes a dar aulas. falar no sub-21, golearam 11-0 Gibraltar. Opá, por favor. Calma, eles... Não, tem relevância Bem, por ser... o homem chamou pedreiros aos húngaros, chapateiros aos irlandeses. O que é que vai chamar aos de Gibraltar? Gibraltar tem mais empresas do que habitantes. Não, mas estamos a falar, tem relevância por ser também numa qualificação para o europeu, neste caso, 2027, mas é o maior resultado de sempre da seleção. É uma satisfação da seleção ver as sub-21. nossas seleções baterem-se tão bem. Sim, São não, as mais novas. Porque mostra Sim. que o futuro é risonho. sim, E falámos disso também com o Beto. Antigamente não havia esta cultura. Tu sabes disso, eu não assistia a isso. Yeah. Para mim é normal Portugal ir aos mundiais e aos euros. Não existia essa cultura e estamos a crescer, continuamos a crescer.
antigamente, se calhar há 15 anos atrás, 10 anos atrás, esses 50-50 que vocês agora mencionam contra Eram a França, contra a Alemanha, não existiam. 90-10, uns 85, Não existiam. 15. Exato, Sim. eu lembro bem, Portugal-Alemanha, de Schwein, mais recente, e vocês já não se lembram de coisas mais antigas ainda. Podolski, Schweinsteiger, Schweinsteiger, não sei o quê, não era 50-50 de todo. Müller. De todo, apesar de termos o Close. Ronaldo, não era Se 50-50. os tivesses visto a jogar contra o Lothar Matthaus, Pois. contra o Müller e contra o Klinsmann, aí é que tu ias ver o 99-1, Pois, que era esse jogo, e que tinhas craques na nossa seleção. Sim, sim. Estava Sim, recheada de craques. não era. Yeah. E ia jogar contra a Alemanha era no 99-1. Pois. Mesmo com craques. Que eu lembro-me disso, que nós falámos no podcast anterior. Sim, Eu lembro-me de exatamente. irmos empatar a Alemanha, tínhamos que ir lá ganhar para ir ao europeu ou o que era. E empatámos. E jogámos, mandamos um show de bola na Alemanha. E não ganhámos. Mas o que eu queria Outros tempos. salientar desse jogo foi a fome que todos os jovens jogadores demonstraram, mesmo ao longo do jogo. O resultado ia avolumando-se e eles não tiravam o pé do acelerador, e isso sim é bonito de se ver e é bom de se ver. Mais ou menos, ainda bem- pá, eu não ligo muito a isso. Eu, Viste, por acaso, viste alguma coisa? Eu vi o jogo todo. Eu ligo muito e gosto muito de ver esse mindset em todos os jogadores. Mas eram espantalhos, mano. Sim, mas 90 minutos, 11 golos contra espantalhos não é pouco. Eu sabia que Os ia sair tipos algo, estavam mano. ali assim. Eu sabia, era pedreiros. o segundo maior resultado de sempre Tinham uns pássaros em cima, mano. Eles segundo estavam a jogar a resultado. bola. Houve um momento em que 12-0. o jogador Atenção. tinha um pássaro em cima. O pássaro poisou em cima dele. Pensava que era uma estátua. Bem, vamos ao tema mais... Opa! ao principal tema do 11 a nosso 0. episódio 2. 11 a 0. O que é que vocês acham? 11 a 0. A sério. Vamos aqui falar do 11 a sério. Não vamos falar. Contra espantalhos. Contra tipos que têm no kit aquela cena para repelir os pombos das estátuas ali do Sérgio já está arrependido de ter falado da Baixa. Temos que Vou meter na fazer pele aqui o uma repelente menção, dos pombos. uma menção honrosa à nossa, à parabéns, nossa e espero seleção que de continuem com os sub-21. resultados e espero que deem o salto depois para a equipa aí e que mantenham os 11 a 0. Fizeram Isso é o que era bom. pleno, Epá, 4 eu não é vitórias por aí. em 4 jornadas, 12 pontos, 21 golos marcados, 0 sofridos. Eu acho que tudo isto é Isso, motivo de são bons orgulho sinais para os o futuro, portugueses. São bons sinais para o futuro. Jogadores A minha jovens. mensagem para eles é, Sorri, tens um futuro bem? risonho à tua frente. mais ou menos, a minha Sorri, mensagem homem. para eles é, quando for a sério, que é com os garabudos, que é preciso ter força física, mesmo verdadeiro querer, vais levar com antijogo e vais levar com panadas nas pernas e não sei o que, é que a gente vê os que vale a pena. Até lá, estão a jogar contra as pantalhas. Mas é uma seleção com muito Só talento. ligo, quando aparecer... Quando Mateus Fernandes, Giovanni Kenda, Roger Fernandes, O que é que eu ligava a muitos desses jogadores antes deles darem Gustavo o salto? Varela, Chermiti. Está bem. Quanto é que eu ligava a esses jogadores antes de se engrarem no futebol de 11 sénior? Nada. Eu não ligo a juvenis, não ligo a júniores, não sei o quê. Quando eles começam a dar os primeiros passos, o pessoal que vê o podcast sabe o quão fã eu sou do Kenda e do Mora. Sim, mas Os temos tugas jogadores- mais novos, Sim. para mim, eu sou um fã O maior. Mora voltou a marcar. Pronto. O Opa, por único amor de Deus, jogador... marcar a quem? Mas calma, é o único jogador Já da tramaste. fase de Não, vais levar qualificação. com ele outra vez. É o único jogador da fase de qualificação que marcou nas 4 primeiras Opa, jornadas. está bem, mas era contra espantalhos, mano. Deixa estar o... Coitado do Mora, mano. Coitado. O Mora até devia achar aquilo ofensivo, mas o que é isto? Pá, tenho que pedir desculpa às pessoas por estar aqui a fintar malucos. Eu só estou a Que é salientar o que de bom fazemos. Pronto, a E questão fizemos. aqui é, eles têm que perceber que aquilo não é nada, porque há uma data de flops e há uma data de metermos a carroça à frente dos bois Claro. e depois andamos a ver o E há torneio países- de Toulon, que já não é de agora, lembras Sim, do torneio de sim, Toulon, sim, malta sim, mais velha, que era ali que víamos quem é que ainda não sei o quê, e depois era só Barretos. Às vezes apareciam uns quantos, e depois Sim. também apareciam uns Danis e uns Barretos e não sei o quê. Às tantas o Paim aparece nos podcasts todos, certo? Pronto, portanto, Olha, é isso que eu não quero. Ou não. Pá, tá, olha, cá está. Olha, um grande Se é convidado. para maluqueira, está top. Agora, mas percebes onde é que eu quero chegar? Percebes onde é que eu quero chegar? Sim. Portanto, eu aqui, eu não embandeiro em arco. Isto é a seleção de não sei quê, miúdos e não sei quanto. Eu sei que alguns já estão. A experiência do Zorlac Já diz deviam estar dar na tempo ao seleção tempo. A. Não, Exato, epá, exatamente. não embandeiros em arco. Agora Por isso, contra estás Gibraltar. proibido de falar Mas de não é jogadores embandeirar abaixo de E ele 20 sabe anos. que não é isso. A questão é convocá-los para a seleção A. Quantos é que deviam ter sido convocados para a seleção A que estavam Neste naquela? momento, nada. O que ainda não fez falta ontem? Tens o Trincão, tens o Chico Conceição, tens o Pedro Neto, todos eles cardinhos, todos eles para a direita, vais meter o Kenda onde? Isto é o problema de teres muitos. O bons Mora não te jogadores. faz falta com o Bruno Fernandes naquele estado? E Talvez com o meio o Mora. campo de marcha atrás com o João Neves. Eu diria que de todos, lesionado? talvez o Mora. Talvez. O Mora não calçava? Eu estou a dizer Contra que os de todos, espantalhos da Hungria? estou a dizer que de Mais ou menos todos, igual. de todos,
Não, estou a brincar. Estou a dizer que de todos, talvez o Moura estivesse pronto. mais perto. Então pronto, porque isto já se adivinhava, esta coisa de não haver a emergência, já se adivinhava, meu. Eu já tinha dito que esta convocatória ia ser muito complicada por causa disso. Porque cheira a dever cumprido. Bem, quando tu saíste da convocatória anterior, era dever cumprido. Isto está no papo, isto está literalmente no papo. Toda a gente está assim. Pá, e é impossível tirares esse chip da cabeça dos jogadores. Veremos em novembro como é que corre. Vamos ao tema mais Pois. quente? Vamos ao Benfica? Vai ele? Vai Eu não ele. vou para o Benfica. Estás maluco ou quê? Vamos para o Benfica. Anda para o Benfica comigo. Pá. Não, Há 2 obrigado. dias... Não, obrigado. Bem, há 2 dias das eleições... Ganharam no futsal ao Sporting, meu. É verdade. Sim. Que é isto, pá? É verdade. Já viste? Agora até no Já viste? futsal. Mas Já viste? é o atual campeão. Tá bem, mas Calma. na Supertaça foi uma tareia. Está bem, mas é o atual campeão. Calma. Preciso ter calma, Zorlac. Tiraram-nos o penta. Pois foi. Há 2 dias... Olha, e falamos sobre isso com o Ricardinho. Há 2 dias das eleições, que decorrem a 25 de outubro, haverá um debate no canal do Benfica sobre os 6 candidatos à presidência do Benfica. Qual é o dia? Dia 23 de outubro. O debate é 23. As Na eleições BTV. é 20. Debate Sim. 23 e eleições é 20. Às 21h30, julgo eu. Portanto, quem quiser acompanhar, acompanha. Quem Mas não tem que quiser, se pagar não a BTV acompanha. para ver. Ainda não há informação se será em sinal Pois, aberto para os era debates fixe. ou não. Provavelmente Não sim. há essa Era indicação fixe. ainda. Provavelmente será em sinal aberto, até porque Espero que acho sim, que faz faz todo sentido. sentido, claro. Faz sentido. Mas ontem houve a oportunidade de todos os assinantes da BTV do canal do Benfica assistirem a entrevistas individuais dos 6 candidatos do Benfica. Nuno, Ouviste todas? tiveste... Ouvia do Rui Costa no mata-mata, que também foi à mesma hora, sim, e ouvia de 4 candidatos. Não ouvi do Maier e do Cristóvão ainda. Mas foram os 2 ainda ouvi. primeiros. Foram os 2 primeiros. Maier foi o primeiro, depois foi Cristóvão. Também só menos- Não, Eu foi creio que Manteigas. Manteigas Estes são em menos segundo. importantes. Manteigas Se calhar foi são os menos segundo. importantes. Sim, eu acho que todos os candidatos têm a sua importância, foi mesmo por tempo. Também tinha que dormir Claro, um bocadinho, porque claro. isto Mas de em falar termos de- Ainda houve o convosco, jogo Portugal. falar convosco Não, é também, duro, isto é também duro. requer um certo descanso. É duro. Não ouvi esses dois, mas Então é de vá, ouvir, é de conta-me ouvir. lá. Mas Eu só vi as gordas. a primeira questão que eu tenho para ti é o que é que tu tens achado também da postura dos candidatos nesta reta final de eleições, e a segunda que eu te vou colocar é quem é que tu achas que parte como favorito Ok, para as eleições de vamos dia por 25. partes. Relativamente à postura dos candidatos, honestamente não tenho gostado muito dos ataques que têm sido feitos entre candidaturas. Têm existido muitos nas últimas 2, 3 semanas. Aliás, principalmente a partir da Assembleia Geral, começaram os ataques constantes. E eu acho que, como sócio do Benfica, acho que falo por alguns sócios, peço aos cidades para pararem com isso. O importante é falarem do Benfica, falarem da visão que têm para o futuro do Benfica, do futebol, da vertente financeira, das infraestruturas, das modalidades. Eu estou satisfeito que a BTV tenha esse debate entre os 6. Acho curto. Eu acho que o Benfica ganhava muito em ter debates, como temos das eleições para o nosso país, debates a 2. Porque aí sim, mas não debates de lavar roupa suja, de todo. Debates para se falar de Benfica, porque no final de contas é isso que interessa. Não interessa se quem é que convidou quem, para a lista de quem, ou quem é que tem uma empresa, não sei o quê. Isso não interessa para nada no final de contas. O que interessa é perceber-se quais é que são as ideias dos candidatos, quais é que são... Pode vir a interessar no futuro, atenção. O quê? Desculpa. Este tipo de convites que são feitos, sócios que foram feitos, que são sócios há relativamente pouco tempo e integram listas. Não estava aí por aí, mas houve uma questão entre o Maier e o Manteigas, que um que tinha convidado o outro para a lista. Isso, ao final de contas, não vai acaba por não interessar nada. Eu estava aí por aí. Sim. Mas sim, eu sei que estás a falar do Conselho Fiscal da lista do Luís Chico Vieira. Exatamente. Vários sócios são os 419 mil, 417 mil. Que nos Ou seja, faz... ainda nem podiam votar e integram. Não vão poder. Não nos faz podem questionar votar. quando é que se tornaram sócios. Sim. Pessoas que se estão a candidatar às eleições do Benfica. Mas pronto. O que eu peço enquanto sócio aos candidatos é falem de Benfica, principalmente agora nestes últimos 10 dias para as eleições. Sim. Que se fale de Benfica, que se fale do que querem dos seus projetos, para que os sócios votem de forma informada. Relativamente a favoritos, eu acho que normalmente nós conseguimos olhar para as eleições, seja de clubes, seja do nosso país, e ver um claro favorito. Eu acho que não há. Eu baseio muito pelo que vou lendo nas redes sociais e por opiniões de comentadores, que vale o que vale, porque muitos deles estão ligados a candidaturas. Sim, e reações dos benfiquistas. Evidentemente há 2 mais fortes, ou pelo menos eu acho que têm maior probabilidade de ter resultados
mais perto da vitória, que é o Rui Costa e o João Noronha Lopes. Agora, pode haver sempre alguma surpresa. A minha previsão que faço é vai haver segunda volta, no início de novembro. Isso acho que é difícil dizer que é garantido, mas eu acho que sim. Mas tendo em conta tanta oferta, tendo em conta que são 6 candidatos e que haverá tantos votos dispersos, entre aspas, é normal haver uma segunda volta. Não é normal com tanta gente. Certo. Já nas presidenciais vai ser igual. Principalmente havendo um terceiro e um quarto candidatos, sem ordem, mas Vieira e Manteigas. Isto até é parecido com as presidenciais. Com alguns votos. Sim. Até é parecido. Estás a fazer o sorrisinho. Estás a fazer o sorrisinho. Diz lá, estás a fazer o sorrisinho. Tens o militar, né? Tens o populista, tens lá uma cambada de gente interessante. Olha o sorrisinho do homem. Não, tá bom. Mas quem é que tu gostaste? Quem é que achas que teve melhor na entrevista? E porquê? Nas entrevistas, eu não queria só ir às da BTV, queria ir às últimas. Acho que o que o João Noronha Lopes fez, para além de ser inédito, espero que não abra aqui um precedente, porque acho que não é suposto as pessoas terem que ir à televisão mostrar as suas declarações de rendimentos. Acho que mas não achas devia que ser o novo normal. Achas que desarmou os restantes candidatos? Há pouco tempo também. Mas isso não se pode tornar o novo normal. Sim, mas é o circo que tu tens aqui instaurado é isto, não é só no futebol. Parece que a ideia começa a ser: és rico, então és corrupto. Não, calma, eu posso mostrar que não sou, que isto é do meu trabalho. Percebe? Eu acho que isso não devia ser. Eu não devo dinheiro a ninguém. Isto não devia ser o novo normal. Eu pago montes de impostos. Yeah. Mas achas que o facto de ter mostrado as declarações de rendimento dos últimos anos foi uma forma dele também desarmar? Acho que ele se sentiu por completo. A isso. Sim, desarmar por completo os restantes candidatos e de certa forma poderá ter ganho as eleições a partir do momento em que fez isso? Olha lá, mas tu admites, tu achas que qualquer pessoa que nos está a ouvir acha normal, mesmo que seja sem qualquer tipo de maldade, podes ganhar o dinheiro que ganhares, trabalhares onde trabalhares, trabalhos onde trabalhares, tu achas normal haver essa disponibilidade? Alguém anda na rua a dizer quanto é que ganha? Exato. Ou a mostrar a alguém quanto é que ganha? Isso é uma coisa que às vezes nem os nossos familiares mais próximos sabem. Sim, certo. É verdade, isso às vezes acontece. Eu não sei, eu estou a pensar. Mas ele sentiu eu não tenho problemas com isso. Sim, mas no início eu acho que aquilo é um sentimento de urgência e de necessidade, por causa de, para se ver livre, para sacudir um ataque que se vê que é claramente feito, preparado. Completamente. E atenção, não é um ataque feito por uma candidatura à outra. Sim. Vem do jornal. Exato. Uhum. Cá estão os teus amigos. Que a gente está sempre a dizer e tu, não, é o código ético. Exato, aquilo parece, é só palhaçada isto, meu. É o que eu estou a dizer, é uma camada de palhaços, mano. Porque aquilo é um ataque cozinhado e pago por alguém. Eu não sou ingênuo para não perceber que aquilo não é um ataque pago por alguém. Aquilo é alguém a pagar para tentar fazer um ataque, quer dizer, não somos nós, não fui eu. Por acaso é muito favorável para mim, gostei muito desta notícia. Mas não foi nada eu que encomendei isto. E gente a mamar. Ali, ao favor do bom jornalismo e não sei o quê. Mano, desculpa. É tão óbvio. Mas no futebol, na política é igual. É só notícias encomendadas. No futebol é over 9000. Essa notícia é altamente errada. E predispõe uma coisa que um jornalista nunca pode esquecer. Que é ludibriar o público. Tu tens, quando estás a falar para o público, tens que o fazer de uma forma coerente e simples e direta. Não pode ser assim de uma forma ambígua. Ou que dê a entender uma coisa. Já viste como é que está escrita a manchete? Tu vês logo que aquilo tem uma intenção claríssima, pá. Aquilo não tem outro nome. Manchar o nome do candidato. Aquilo não tem outro nome. Aquilo ludibria, pá. Aquilo aponta mesmo. É uma coisa mesmo... É feita só e com um único propósito. Aquilo não é para chapar nada de realidade nenhuma. Entendes? Mesmo a manchete. Sim. E tudo tem uma intenção óbvia. É super, hiper grave. E tu vês o quão podre isto está. Desculpa lá, mas é verdade. E depois veio o homem fazer aquilo. Opa, e depois é o quê? Também vai ganhar votos por causa disso. Quem? O Noronha? Yeah. Sim, de certa forma foi um turning point, não é? Pois não, mas já viste onde é que estás a meter o futuro do Benfica? É no que mostra as contas ou que é atacado e que não devia ser atacado, não sei o quê. Vai estar lá a enganar isto tudo. O propósito. Daí eu ter começado perde-se totalmente. Exatamente. Por favor, falem do Benfica. Exatamente. Falem dos projetos. O que é que querem fazer com o estádio? Agora estás a falar do McDonald's. O que é isto? Com a equipa, com a formação. Daí o meu pedido. Falem de Benfica. Estas coisas não acrescentam nada. Agora, há uma coisa que me assusta um bocadinho, que é
não sei se vos apareceu, eu até fiz uma pequenina série de vídeos sobre os candidatos. Sim. A maior parte dos comentários são críticas. O que eu vejo é, o Noronha Lopes é o novo Ali Azevedo, o João Diogo Manteigas é o novo Bruno Carvalho, o Rui Costa é um incompetente e não consegue ser presidente, o Vieira é corrupto e só quer roubar o Benfica, o Cristóvão é não sei o quê e o Marquinhos é atenção não que sei o que disseste mais. umas quantas verdades. O Atenção. Cristóvão é não sei o quê e não sei o que mais. A verdade é que há muito insulto a todos os O candidatos. Cristóvão é o do Klopp, certo? E das 3 Champions em 12 anos. Mas ele não especificou se não era de futsal. Não, e, aliás, 3 títulos europeus e um deles era de Champions. Um era Acho de que- eu vôlei. acho que é isto. Um era de vôlei feminino. Agora vê-se muito insulto aos candidatos e os próprios adeptos do Benfica insultam-se muito uns aos outros porque está-se quase a entrar aqui num paradigma de o candidato é quase o meu clube e estamos aqui em lutas quase entre clubes dentro do Benfica. Mas porquê? Não é suposto. Mas porquê que isso acontece? Mas não é suposto Mas acontecer. acontece, mas eu explico porque é que acontece. Porque nós julgamos o comportamento dos nossos dirigentes. Aquilo que a gente fala de verdade esportiva De acordo, e não sei o que, não sei o que mais, que nós julgamos por causa de comportamentos, ainda a semana passada, nós não falámos disso, porque tivemos com o Ricardinho e com o Beto, tiveste a compilação do Colinho. Certo, bem, entre Compilação Benfica e do Porto. Colinho. Sim. Com lances que deram falta contra o Porto, com lances que Colinho. deram amarelo contra o Porto, e fizeste uma compilação de Colinho a dizer, este árbitro, num árbitro que se estivesse lá para te gamar, era penalti no lance do Denis Gould 200%. Portanto, vês perfeitamente que o homem para te gamar não podia estar. Porque senão aquilo era sempre penalti. Sempre, pá, Certo. por amor de Deus. Portanto, e tiveste uma compilação de Colinho no jogo com o lance do Denis Gould. Portanto, tu vês bem o que é isto. E depois, E o isto lance do pega-se Denis Gould nem da aparece. mesma maneira. Por isso é que há um paralelismo. Da mesma maneira Tínhamos falado. que tens um socialismo na nossa sociedade que é impregnado pela nossa sociedade adentro durante décadas, que a gente parece que nem sequer se lembra de não termos um socialismo na nossa sociedade, é da mesma maneira que temos máfia nos grandes. E um comportamento que é faccioso e que é mafioso. Porque tens aqui um dos candidatos ao Benfica, meteu o Benfica na lama em termos de nome. O melhor que fez o Rui Costa, em termos de... Isto para um sportinguista, naturalmente. Desculpem. Em termos de campanha, foi dizer, pelo menos, tirei o Benfica da parte judicial. Ora, vejam este tipo de... Como é que isto é possível? Não estamos a falar de um Bruno Carvalho, que teve lá um mandato, ou um mandato e meio. Uhum. Estamos a falar de um homem que foi presidente do Benfica durante 20 anos. E que foi a PJ que o tirou. Não foram os benfiquistas. Foi a PJ. Malta, a PJ para apanhar alguém não é fácil. Certo? Foi mais rápida que os benfiquistas. E toda a gente sabia e toda a gente via. Toda a gente reconhecia. Portanto, o que tu instauraste dentro do teu clube foi este tipo de comportamento que depois escoa para os sócios. E agora os sócios comportam-se desta maneira, né? Uns contra os outros. Com Exatamente. muito insulto entre... Claro. Sim. Tipo, se tu és Noronha, então estou completamente contra ti. Se tu és Rui Costa, então estou completamente contra ti. Sim. Tu és Manteigas, então esquece, e és isto, isto e isto, é o novo Bruno Carvalho. Sim. O outro é o novo Ali Azevedo, o outro é o não sei quê. Importam-se de arranjar alguém que seja sério e que tenha uma compostura, um caráter e uma educação condizente com o valor desportivo e com o quão grandioso é o clube. É só isso que eu vamos peço. ver dia 25 ou dia 8. Ou dia 8, não vemos. É isso, eu como sportinguista é fácil. Dirigente sério. Um deles é só... Até gente condenada tens, certo? Tens tipos presos porque roubaram e-mails, não porque os fabricaram. E-mails com provas de corrupção ativa, que não foram aceitos como prova porque foram roubados, mas não foram cozinhados, não foram fabricados. Eles existiam. Esse está preso. Tens tipos condenados a pagar tipos para estar ao lado da baliza ou para levarem amarelos ou vermelhos ou não sei o quê. Condenados. Certo? Tiveste uma data de problemas, podemos ir à empresa do Bruno Paixão, podemos ir para uma data de coisas, até vir a PJ e por causa de negócios disto ou de não sei o quê. Malta, a gente nunca mais sai daqui. Isso, para mim, mano, a gente estar a falar disso, por amor de Deus, é uma aberração para mim. Às tantas está o Sócrates na televisão. Pronto. É o resto é bola. Entendes? Exatamente. Às tantas está o Sócrates na televisão e a gente a olhar para o gajo. O quê? O que é que está a acontecer? Pá? Pronto, exato. Portanto, esse aí vale a pena. Rui Costa, basta olhar para a compilação da semana passada. Pronto, vê-se logo. E atenção que eu risquei o Rui Costa, para mim como sportinguista, risquei o Rui Costa quando vi a coisa do Mateus Reis, em que ele tinha todas as condições para se queixar, falámos disso aqui no podcast. Sim. Risca já. Pronto, agora o resto são candidatos. Certo? Um deles é 3 Champions e o Klopp. Risca já. Certo?
Alcoólico, quase certeza absoluta. Pronto, este está alcoolizado. Pá, eu sou do Sporting, portanto, para mim, bola pode eu de vir a fora. ser processado um dia, ou isto não leva a processo? É pá, é a minha opinião. Podemos ser processados. Mas porquê? Mano, Não sei, eu acho que ele só perguntar pode. por Mano, um curiosidade. tipo que quer ganhar 3 Champions em 12 anos, mano, pode estar bêbado. Tu hoje já chamaste espantalhos aos de Gibraltar, carpinteiros a não sei quem, Então, pedreiros aos é uma húngaros, maneira de e falar. agora este é um bêbado. É uma maneira de falar. Pá, desculpa lá, mas isso não me dá confiança nenhuma. Vocês tinham confiança num tipo que diz que é o Klopp, perguntam-lhe se já falou com o Klopp e ele diz que não. Eu acho que o Cristóvão é visto desta forma por todos os adeptos do Benfica. Pronto, então não estou a trollar, certo? Eu sou do Sporting, eu não sei. Eu não sei se alguém acha que aquilo é boa ideia. A mim não me inspira confiança nenhuma. Pronto. 2% será muito. Então depois tens o Manteigas, tens o Maier e tens o Noronha Lopes. Certo. Importam-se escolher o que vocês acharem melhor e que vocês acham que é um tipo que saiba comportar, com valores, qualidade de gestão e com uma visão boa para o futuro do Benfica? Mas como é que as pessoas vão saber a visão boa para o futuro do Benfica se só se fala de coisas que não são Benfica? Então eu vou-te Percebes dar o a meu oportunidade. Mas do que é que não se falou que Dos devia 6 ser candidatos, Vais-me perguntar o quê? consegues-me dizer ideias que tu gostes? Consigo. Mas que é dos 6? De 6 candidatos, Epá, consegues-me dizer, por exemplo, do Cristóvão consigo. Carvalho, gosto disto, do Martim Maier, gosto disto, gosto desta. Por Consigo. exemplo, consegues? Consigo. Do Manteigas, Ok. Vamos, um dos segue pilares... a ordem que quiseres. Posso começar pelo Manteigas. Um dos pilares que eu gosto mais, que o Manteigas força e que menciona mais, é a parte da formação. A parte não só da valorização dos jogadores, mas dos ir buscar antes. Por exemplo, ele deu o exemplo do Manu nesta entrevista agora da BTV. Sim. Para mim é um Quando ele excelente despontava exemplo. já no Feirense, antes Era de ir para no Feirense. no Feirense, onde o Manu Antes de ir estava, para antes o- de ir para o Vitória, Sim. porque o Benfica deixou de olhar para o mercado interno, começou a olhar muito mais para o mercado internacional, para são opções de gestão Rui Costa justificou isso, também, porque o mercado interno já se equipara ao mercado internacional e em termos de valores. em termos de valores, e sentiu que lá fora se calhar estavam até melhores talentos do que aqueles. É outra pool, não é? Sim, É maior. exatamente. Pelo menos é maior. Não estou a dizer que seja certo. melhor, porque nós num país tão pequeno temos só craques por todo lado. É uma estupidez. Mas eu Sim. vi o Benfica conquistar um tetra com vários jogadores que vieram de outras equipas do campeonato nacional. Ou seja, não sei se é um mercado assim tão... Sim. que se deve excluir. Sim. Por exemplo, isto para irmos Persegue, uma mas ideia persegue, por cada candidato, por exemplo, gosto muito dessa do Manteigas, de ir buscar jovens portugueses ou outras equipas antes de darem o salto para os Vitórias, para os Bragas, porque, por exemplo, o Zalazar teve num algum clube antes do Braga. O Manu teve num algum clube antes do Vitória. Ou seja, estes jogadores que mostram muito nestes clubes, acho que podiam vir para os grandes mais cedo e dar-se essa possibilidade mais cedo. Mas também precisam de um contexto competitivo que ajudem os clubes a perceber que Mas eu acho que afinal. eles já fazem isso, só que às vezes acertam melhor do que outras. Sim, é isso. Como assim? Epá, também é difícil, imagina, um tipo da zona de... Imagina que é um tipo da zona de Braga. Certo. É difícil para o Benfica ir buscar o miúdo com 12 anos, quando o miúdo pode muito bem crescer no Braga, que também tem boas escolas, Ou também tem... 15, sim, ou Percebes o que eu mais estou a velho. dizer? mais Percebo. Opa, não é fácil isso. Eu percebo essa ideia, não é? Tens o Cristiano Ronaldo a viver em Alvalade desde os 10 anos, ou 11 anos, ou lá o que era. Eu percebo, mas quanto mais cedo os apanhares, melhores. Mas eu acho que as equipas de scouting e a formação em Portugal é um caso de altíssimo sucesso. Para o país que nós temos e para a quantidade, para a população que nós temos, é vista a quantidade de craques que a gente faz. Mas eu acho que o problema é o Benfica já foi uma referência nesse Mas ponto. ainda é. Nesse ponto e perdeu um pouco essa hegemonia do scouting. Perdeu muito nestes últimos anos, principalmente no campeonato nacional. Consegues-me dizer 2, 3 jogadores do Benfica que tenham agora disparado muito bem na equipa então, o João principal, Neves é o que tenham vindo de clubes da Mercado Primeira Liga, português. do mercado português? Queres consegues-me dizer? comprar ao mercado português? Não, O Rafa não é destes últimos 4 anos, bolas. Não. Mas Não. eu acho que não é isso que tu queres. Dos últimos eu acho que 4 eles estavam a anos. falar era em comprar o jogador antes de chegar ao mercado português. São as duas óticas. Comprar antes de chegar a esse mercado e comprar no mercado nacional. No mercado não ir português, só sim. buscar... Ires buscar Sim, tá bem. os jogadores Não, portugueses. conseguem-me dar algum bem. exemplo, ou 2, 3 exemplos de jogadores Sim, está que bem, tenham mas arrebentado de agora? formados no Benfica tens alguns. Já tiveste melhores épocas e piores épocas em termos de jogadores Certamente. formados, certo? Também não se esquecer que os jogadores formados do Benfica são formados em 2 sítios, que é no Seixal e na Capa da Bola. Também é preciso não esquecer que há sempre o menino de ouro da semana e não sei o quê, ou não sei o quê dos matrecos. Pronto, é sempre assim. Mas o pessoal já não acredita nisso, né? Certo? Eu estou à espera do primeira Capa da Bola a dizer perna de pau. Como o jogador estreia-se, marca um gol, o perna de pau. Com o símbolo da Olá, patrocinado pelo Olá. Isso é que eu curtia ver, se é para trollar,
ficava muito mais giro e tinha um patrocínio. Agora, em relação às escolas, eu acho que o Benfica é uma referência mundial. Já teve. Em relação às escolas. À escola certo, do Benfica. certo. E só os jogadores são contratados ao Feirense, Mas tu tens visto os jogadores nos últimos anos ao Gondomar. a dar. Por exemplo, o Rui Costa tem dito em várias entrevistas que o Benfica nos últimos anos, até na percentagem de jogos da Liga dos Campeões, as equipas da Liga dos Campeões usam em média 13% dos jogadores da formação, o Benfica está a usar 20%. Mas a verdade é que essa aposta na formação não tem sido assim tão visível. Porquê? Os jogadores têm entrado no 11 sempre, ou quase sempre, por lesões ou por idas à seleção e destacam-se. Não há um planeamento de... Por exemplo, para darmos exemplos concretos, e até já falei dele aqui. Até uma utilização irrisória. Muitas vezes nos últimos minutos. Pronto, o João Rico tem jogado. Se formos ver os jogos do João Rico, já participou em algo. Mas quer dizer, o João Veloso entrou aos 94, para o jogo acabar aos 94 e meio, aí há 2 ou 3 jornadas atrás. Nuno, mas isso é um bocado assim. Se olhas há 6 anos atrás, tiveste o Nuno Mendes e o Gonçalo Inácio a explodir. E aí houve apostas ou foi lesões? Eu não me recordo mesmo. Não, é aposta. Aí foi uma aposta, não foi por lesão. Não, porque até teve meio ano antes do Ruben Amorim para testar. Sim. Verdade. Lembro. E eles explodem. É verdade. O ano passado explodiu o Kenda. Quem é que explodiu entre eles? Ou talvez o Mateus Nunes? Uhum. Percebes o que eu quero dizer? O Ugarte? Mas isso foi comprado ao Famalicão. Estou a falar mesmo formados na escola do Sporting. E o Ugarte até foi caro. Mas o Ugarte veio como menino novo que foi ganhando o seu lugar no plantel também e conquistou. Ele O veio Ugarte quase e como Pote um são Pote... dois bons exemplos do mercado nacional. Não, está bem. Da E aposta saiu do dos adultos do Sporting Sporting é nacional. completamente diferente. Tens o Edwards, tens o Morita, tens o Nuno Santos, tens o Pote, tens o Ugarte, tens uma mata de jogadores comprados assim. Sim. Tens o Paulinho. Eu diria que o Pote tens... é o melhor exemplo do campeonato nacional. Pronto. E buscá-lo ao Famalicão. Aliás, o Sporting é um exemplo a comprar no mercado nacional. Mas em termos de formação, eu acho que o Benfica tem lá bons jogadores, O Benfica tem lá bons jogadores. E estas então, coisas... E achas que estão a ser aproveitados? Eu não estou a dizer... Não vou dizer isso. Acho que às vezes não são tão bons e não se ingram tão rápido como a gente pensa. Ou como a gente gostava. Certo. E também têm que ser protegidos, têm que ser emprestados, tem que se fazer ali uma rotina de treino com os melhores primeiro e depois ver se um ano de empréstimo ou não. Portanto, eu acho que há ali jogadores no Benfica que tu queres que já tenham mais minutos, que estão numa de adaptarem-se ao papel e aprenderem e treinarem com os melhores para depois passarem por um ano de empréstimo e depois poderem voltar. E se olharmos, por exemplo, para o Sporting, o Adrián acho que é o melhor exemplo disso. Ou o João Mário. Que recentemente terminou a carreira. Exatamente. Ou o defesa direito que jogava também na Académica quando estava lá o Adrián, que foi o Cédric Soares. Também passou por isso. Portanto, o William Carvalho também passou por isso. Portanto, que são jogadores que treinaram na equipa e que pareciam que iam explodir, fazem uma fase de adaptação aos séniores com os melhores treinadores e com os melhores colegas e com o melhor drive, vê o que é o nosso top. O nível. Sim. E depois, agora vais. E agora voltas. Para pegar no Benfica, o Henrique Araújo é o exemplo mais próximo disso. O Araújo... Só que o Araújo está lixado, mas o Araújo está tapado pelo Pavlidis e pelo Ivanovic. O Araújo não faz muita falta. O Araújo avançado. E Exatamente. o Araújo, por acaso já comentei isto Henrique Araújo. O Henrique Araújo. Sim, o Tomás também foi fazer um ano ao Gil Vicente, depois voltou o Tomás teve o azar mas da o Kenda não foi. E Diz assim, mas o Kenda não é emprestado. Tal como o António Silva também não foi emprestado. Há tipos que não é preciso, estás a ver? Há tipos que é logo. Mas nem todos são assim. Eu acho que criticar a escola do Benfica, eu acho que é um bocado demagogo. Mas eu não critico a escola do Benfica. Pois, mas dizer, não, a gente vai fazer melhor. Agora vamos apanhar todos os putos que se ingram no Campeonato Nacional com 12 anos. Putos, mas acho que se pode olhar para o Campeonato Nacional. Como se deixou de olhar. Mas já olhas, tu já contratas miúdos de 13 anos e de 14 anos. Não, para o mercado português. Como o Sporting faz, um pouco como o Sporting faz. Mas isso aí Ugartes, Potes, Rafinhas... Isso aí é outra coisa de populismo puro, porque se os jogadores custam o mesmo, não interessa de onde é que vêm, a não ser que sejam mesmo português. Sim, mas for de qualidade. Mas o Sporting está a comprar o Edwards, que é inglês, o Morita, que é japonês, estás a ver, o Ugarte, que é uruguaio. Se tu me disseres Rafinha, que é o português, que é português, eu aí entendo, eu até entendo, e vejo uma discrepância entre estares a comprar aqui ou no Toluca. Olha como é que aquilo se chama. Lá no México. Ou não sei o quê. Mas, eu acho que isso é só populismo. Tu queres é comprar. Quando é para comprar, compras os melhores. Não interessa de onde é que é. Compras os melhores. Se quiseres um jogador Tuga, isso aí é diferente. Mas o jogador Tuga até pode andar na Bélgica. Sim. Não, eu diria para prosseguires também. É igual. Depois. Isso foi, custou mesmo? Pode ir quase ao mesmo. Eu lembro que o Benfica tentou durante bastante tempo, pelo menos saíram notícias, acreditando na veracidade delas, o Benfica estava a tentar contratar o Ricardo Velho
e que o preço era exorbitante. Ou o Gustavo Sá. E Para depois o ele, mercado nacional e depois para e depois fora acabou não por era. sair Mas por atenção, valores muito Nuno, mais desculpa baixos. dizer isto, porque por outro lado é fixe comprar cá para dentro se quiseres favorecimentos e lavar dinheiro, como já se viu com negócios com o Setúbal e não sei o quê. Nesse caso já é fixe, por acaso. Ou Não tinha Marítimo. pensado nisso. Por acaso está bem Estás visto. a ver a visão. Por acaso está fixe. Vamos fazer negócios cá dentro, porque cá dentro é que a gente está para aqui fazer uma cozinha dela mesmo comissões bacana. e comissões Exatamente, e- mano. Assim já estamos em alta. Já não faltava aqueles negócios com a Guiné, agora também siga. Não, está não sei, ótimo, Nuno. Eu estou a adorar isto. Eu diria para prosseguir. Eu agora tenho medo. Eu vou tentar falar de todos os candidatos muito Sim, rapidamente. sim, sim, tenho sim. medo agora só aqui do meu parceiro. Relativamente à entrevista ontem do Estou a Vieira. brincar, né? Até tive medo de dizer o nome. Relativamente à entrevista do Vieira na BTV, o Vieira apontou muitas críticas também à parte financeira do clube, mas mesmo na parte do estádio, das infraestruturas. O Vieira diz que não há cuidado nenhum com as infraestruturas, que há muito trabalho a ser feito. As infraestruturas não é só estádio, é também Sim. o Seixal. São Benfica Campos. Há uma ideia do Vieira que não acho que seja assim tão desinteressante no Seixal, de melhoria do Seixal, só que uma parte, eu acho que Com a todas as construção ideias... do hotel e do colégio. Eu acho que não há ideia do Vieira, eu agora disse ideia do Vieira, mas são ideias para o Benfica. Eu acho que o futuro presidente poderia mesmo pegar em várias ideias das várias candidaturas e reunir o melhor para o Benfica. Porque não tem que ser a ideia do Vieira ou a ideia do Manteigas, ou a ideia do Rui Costa, pronto. Acho que o Seixal tem bastante espaço para melhorar. Neste caso o Vieira tocou nesse tópico na entrevista, mas o Manteigas também o mencionou. Aliás, se nós virmos ali várias medidas que são muito semelhantes em várias candidaturas. Por exemplo, o Noronha, e isto associa um bocadinho mais a populismo também. Mas espera, antes de diz-me. sair de Vieira, diz-me. há um ponto interessante, que ele foi o único candidato de todos que disse que não queria ser remunerado. Apesar disso estar nos estatutos. O Rui Costa disse que queria ser remunerado. Não, o Vieira. O Rui Não. Costa disse porque foi defendido nos estatutos e foram os sócios que o aprovaram. Tinha ficado com a ideia que o Rui Mas Costa isso não também é não queria altamente ser populista. remunerado. Então, mas tu queres que o presidente do Benfica não ganhe dinheiro? Sim, essa parte da... Então isso não é uma cena mesmo perigosa? Estou a dizer que dentro das Mas ideias... ele vive do quê? Estou a dizer, dentro das ideias de cada um e daquilo que eles falaram ontem, Mas tu achas isso ponto altamente que, perigoso? Um ponto que se salienta de alguma Vieira... coisa que a mim me salienta pela parte positiva. Sim. E isso não me dá assim tanto positivo. Eu Já acho não isso recebo altamente salário. perigoso. Ok. Eu acho que isso é tudo menos todo. positivo. Eu acho que isso é uma medida altamente populista. Eu não quero dinheiro e não sei o que, não sei o que mais. Não queres. Tu queres é fazer um bom trabalho e a gente paga-te bem. A gente até te aumenta. Sim. Eu Aliás, acho que é assim que se deve pensar. Aliás, o os Varanda já restantes aumentou. candidatos O defendem isso. Varanda já aumentou nos estatutos o ordenado dele. Quantas vezes está no Sporting? Pá, umas duas. Sim. Uma delas, eu acho que foram duas. Mano, e toda a gente votou. Certo. Eu estou completamente de acordo com os O homem que faça lá o dinheiro dele. com os candidatos De forma nesse ponto. limpa. Porque acho que há muito mais transparência em saber se, ok, o Presidente recebe isto, os órgãos sociais recebem isto e é merecido, estão a trabalhar. Sim. Não é por... foi uma das perguntas feitas ao Noronha Lopes na CMTV, mas tem assim tanto dinheiro, se tem esses milhões, porque é que precisa do salário do Benfica? Bolas, não é pelo homem ter que não vai receber mais, por amor de Deus, o trabalho está a Mas fazer. viste só a pergunta que o homem está a fazer? Está aí o jornal. A menina, sim, era Era, pronto. Eu só vi as gordas e só li as gordas porque era demasiado. As gordas, as notícias. as letras. As Eu letras. só vi as gordas As letras. e fiquei... E a cara dele assim, este tipo não está a perceber o que eu estou a dizer, mano. Não é a minha especialidade. Isto não é a minha especialidade. Eu só vi ok? as gordas. Não é a minha especialidade, ok? A minha Ele especialidade. estava a falar das Peço letras. Eu estava a ler letras. as gordas, as manchetes. As letras, sim. Fogo, pá. Desculpa. Pelo amor de Deus, mano. Desculpa. Até eu fiquei um pouco à toa, mas depois percebi. Eu percebi. Pá, as manchetes. Sim, sim, certo? sim, as Eu só vi letras, as manchetes. E essas chamam-me a atenção porque eu acho que isto é uma aberração. Então agora, uma das coisas boas é que eu não tenho ordenado. Pois, por isso é que eu não falei disso, Não, porque não, isso não, para mim ele é não de disse todo isso. positivo. Eu é que questionei. Não, mas há tendo quem em conta tenha as feito essa entrevistas. pergunta. Sim, sim. Há quem mas- feito. Então, mas você tem tantos milhões, porque é que quer um ordenado para ser presidente do Benfica? Essa pergunta foi feita assim na entrevista de Noronha Lopes. Oh, minha Bolas. senhora, desculpe lá, mas agora vamos Não é todos. por ter que não não- era de sacar logo de uma coisa com umas estrelas e uma banana para ela meter a estrela na estrela e a laranja na laranja e a cereja nas cerejas lá das crianças e não sei o que dos 2 anos. Eu deixava a fazer aquilo à frente. Então vamos fazer uma pequena pausa, minha senhora. Faça só isto assim. Só agora, durante 30 segundos. É a quantidade Obrigado. de nota que já foi rasgada neste Obrigado. episódio só. Boa tarde. Boa tarde, obrigado. Sim, diga, faça lá a pergunta outra vez então.
Eu precisava de um momento deste. Eu levava uma caixinha daquelas, pá. Da Fisherman's Deixa Price. só prosseguir. Faltam 15 minutos. E Não, pá, mas dá, Taça de mata Portugal, pelo isso. menos Sporting Sim, e mas Mas Porto. a tua intenção de voto, em termos de percentagem de certeza, está em quê? Não digo onde, Não percebi, desculpa. do género, 100% vou votar neste, não digas em quem. Eu não estou a perguntar em quem. Não, porque isso- vocês sabem, eu não vou votar, Tá vou bem. votar no pico. Mas se votasse. Pronto, mas Pois. votasses, pronto. Mas isso eu só quero, não quero que, só quero que digas se quiseres dizer, não quero fazer essa pergunta. A questão é, a tua intenção de voto com aquilo que tens até ao momento, falta os debates da BTV. Certo. Está tipo Está certamente 70% apurada. Sim. ou 100% A, ou 50%, Eu diria que está 50%. 80%, 70-80% apurada. Diria que está 70% apurada. E achas que acredito os haja muitos benfiquistas estão a como ser eu bem ainda. esclarecidos? Eu penso que não. Atenção, os podcasts têm feito um excelente trabalho nesse aspecto. Eu acredito que haja muitos sócios Eu do Benfica não. que tenham acompanhado os podcasts os podcasts benfiquistas. Há o Benfica Independente, Visão Vermelha, 5 minutos à Benfica, pronto. Ah, Há ok. muitos podcasts onde a maior parte dos candidatos têm ido. O Rui Costa e o Luís Filipe Vieira irão só ao mata-mata. O Rui Costa, pronto, foi ontem. E a esses podcasts têm dado aso a esclarecimentos. Porque, de facto, fala-se do Benfica. Agora, quando vão às televisões, quase não se fala do Benfica. Por exemplo, a primeira entrevista do Luís E no Filipe Vieira, debate eu penso que aquilo tenha não vai sido na descambar? NO. Eu tenho muito receio, por isso é que eu disse há bocadinho, que para mim o ideal seria, ok, podiam-se fazer um debate a 6, mas vários debates a 2 também. Mas para discutir ideias. Mas Não, o podes debate fazer a dois vários- é muito melhor. Era Para discutir muito ideias. Mas também podes meus fazer senhores, debates a este 6 tema- variados. Por exemplo, Variados, 3. como assim? Tipo 3 debates a 6. Epá, mas é uma salganhada, não tens tempo. Oi, pá. eu Isso acho, é muito à Estás a americana, perceber? pá. eu Tem que acho ser one-on-one. debates a 2, meus One on senhores, one é bom, sim. tema estádio, tema modalidades, tema futebol feminino, E não é tema só isso. futebol, E não tema é só formação. isso. Sim. É aquela coisa E via-se do... o choque de ideias. Às vezes no debate que não interessa é onde tu percebes alguma coisa fundamental para a tua intenção de voto. Às vezes é tipo no debate, mesmo na política isso acontece, em que é Sim. aquele debate que não interessa nada, mas em que tu vês um comportamento ou um tema ou uma parte em que em que não ficas agradado ou que ficas mesmo agradado, pá, és surpreendido pela positiva ou pela negativa. Às vezes até é no debate que não interessa. Dou toda a razão porque eu senti isso Tipo o com o Martim Cristóvão, Meier. por exemplo, Eu senti que eu isso acho com que é o uma Martim pessoa que Meier. não inspira confiança por razões óbvias. Acho que o discurso não pode ser assim. Claro. O meu treinador é o Klopp e eu vou ganhar a Champions. É uma loucura isso, pá. Isso afasta o voto. Isso não chama ao voto. Quer dizer, por amor de Deus. Eu acho que o problema foi ele ter dito que o treinador era o Klopp e depois ter dito que não falou com o Klopp. Sim, mas eu pergunto-me porque é que as pessoas se metem nesse papel? Porque é que as pessoas se metem nesse papel, pá? Tipo, acho que é um dos problemas, Um sim. dos problemas, exatamente. Sim. Pronto. Portanto, tu vês logo que a predisposição, tendo em conta que há ali logo 2 ou 3 ou 4 logo seguidos, pá, que não podes fazer. Pronto. Mas se calhar ele num debate pode sacar ali um coelho da cartola, numa questão ou numa discussão ativa que é fundamental para o pode interesse ganhar do uns Benfica. pontos, sim. E que pode ser fundamental para o interesse do Benfica, porque o candidato que tem menos oportunidades de ganhar tem muito impacto no futuro do Benfica nessa componente do debate. Os debates deviam ser one-on-one. Sim. completamente. E os Foi feito benfiquistas foi feito veriam. atenção, Foi foi feito feito na Visão Vermelha, no podcast Visão Vermelha, Manteigas, entre Manteigas e Meier. Martim Meier. E eu dou-te razão. Epá, eu estão vi o fora discurso- do top 3, se calhar. Manteigas, não sei. Eu não sei, com os Nem o velhotes a Meier. votar no Luís Filipe Vieira. Nós estamos muito baseados na bolha das redes sociais. Pois, sim. Eu acredito que muitos eleitores que vão votar Luís Filipe Vieira não partilhem a sua opinião nas redes sociais. Se fosse pelas redes sociais, eu arriscaria-me a dizer que o João Diogo Manteigas arrisca-se a estar no top 3. O meu pai diz que o Vieira ganha aquilo fácil. É isso. Pronto, só pegando nisso, eu acho que toda a Não, gente... mas ele tem a certeza absoluta. Toda a gente tem certeza absoluta que o Vieira ganha, toda a gente tem certeza absoluta que o Noronha ganha, toda a gente tem certeza absoluta que o Rui Costa vai limpar. Mas, Há quem diga que o Manteigas ainda limpa. Nuno, repara, a minha reação fui buscar logo o coisa da atenção. Para ver a atenção ao velho, pensar que ia arrebentar qualquer Mas coisa. isto atenção mostra ao que não há- eleitor. Não, mas é que o problema é Mas quando eu atenção. vejo que a atenção dele está boa, faço eu atenção a mim, porque aí já estou eu a bater mal, estás Por a ver? falar em atenção ao eleitor dos 50 votos. Porque pode ser determinante. Claro. Tu viste aquele com 8 cartões? Pois, Sei. por exemplo. Mas isso já toca na questão do voto eletrónico, que pronto, já está confirmado que não haverá voto Não eletrónico haverá. nestas eleições. É um tema difícil porque não se consegue o melhor dos dois mundos. Yeah. Ou tínhamos voto eletrónico e poderíamos ter situações destas, de um sócio votar por 8, 9, 10 sócios e ter ali 500, 600 votos, ou nem todos os sócios têm a possibilidade de votar. Mas atenção à desinformação. Não, os votos não são só, as eleições não vão ser só no Estádio da Luz. Já se viu malta a comentar nas redes sociais, depois só os adeptos de Lisboa é que votam. Calma. Há 108 secções de voto pelo mundo. Há 80 Exatamente. Portugal Continental,
3 nas ilhas. Infelizmente no Pico não há nenhuma, eu estive a ver se dava para ir votar. Há um nos Açores e 2 na Madeira. Não, é ao contrário, 2 nos Açores, um é na Terceira e em São Miguel, Exatamente. o outro é na Madeira. Exatamente. Só dava para ir de avião do Pico para a Terceira. Para a Terceira, não é muito longe, por acaso. Mas é mais longe do que eu esperava. Sendo Grupo Central, sim. é bem mais longe. É bem mais longe, mas até há Eu achava que era tipo Pico São Jorge. Mas demora bué. Eu achava que era tipo Pico São Jorge, mas não tem nada a ver. Não tem nada isso a é ver. uma jangada, quase. Não tem nada a ver. Mas sim, atenção à Mas as ilhas desinformação. dos Açores são muito... Aquilo é muito grande. Pois é. Mesmo pois as que estão no mesmo grupo... Exatamente. São, Exatamente. Mas pronto, há 2 nos Açores, uma na Madeira, 80 por Portugal continental e 20 e tal no estrangeiro. Atenção à desinformação, porque não são só os sócios de Lisboa que vão votar ou quem estiver no estádio. Vão haver muitas secções de voto para todos os sócios. Agora, não vai chegar a todos. E esse é o grande problema do voto eletrónico. Agora, depois vir-se a dizer o João Noronha Lopes, o João Diogo Manteigas e já não sei quem foi o terceiro, não querem que todos os sócios votem, não lhes dá jeito. Pá, isto é desinformação. É desinformação. Isto é desinformação. Não é esse o ponto. O ponto é que querem eleições que se tenha a certeza que são justas e que o sócio apresente cartão de sócio e que apresente cartão de cidadão para Olha votar. uma coisa, quando foi o Vilas Boas teve que pedir à PJ para ir proteger as urnas. Lembras-te? Teve que ser. Sim. Apesar de ser uma grande vergonha, toda a gente achou altamente inteligente. Portanto, a pessoa sabia muito bem que aquilo era claramente fundamental para que as coisas fossem a bom porto. Agora, a bom porto salve seja, porque agora também diz não sei o que do VAR do Tiago Martins, portanto também já estou maluco com o Vilas Boas também. A questão é, vamos chamar a PJ para contar lá aquilo no Benfica ou não? Não sei. Ainda por cima vai ser em dia de jogo. Pois. Mais porque as eleições do Porto não foram em dia de jogo. Vai Certo. calhar no dia do Benfica Aroca. Não sei como é que vão estar Que é um instaladas. derby, tendo em conta o jogo com o Santa Clara e com o Rio Ave. Já quis falar tendo em conta o jogo da época passada em que o Otamendi rasteirou com a cabeça. Mas isso na época Isso passada sofremos. também não posso falar em Alvalade. Foi uma verdade. catástrofe. Foi uma catástrofe. Íamos ter perdido esse jogo. E por mais do que um. Mas Olha, e o Yul manda fazer uma daquelas. antes de terminarmos... Estamos também em timing, né? Também é um bom timing. Mas antes de terminarmos, eu pedia-te que concluísse as ideias, porque acho que é importante também para a malta que te segue do Benfica e os teus seguidores de Benfica, para também estarem a par falar daquilo. todas as ideias e os programas uma também. ideia que tu salientes de cada candidato. O Martim Meier, mas mais resumidamente, o Martim Meier, porque estamos a perder muito tempo em cada ideia, o Martim Meier aposta muito na internacionalização da marca Benfica. Eu acho que isso é uma ideia muito positiva para o Benfica, porque acho que há muito público lá fora que poderia aderir, mais até nos Estados Unidos. Ele menciona isso várias vezes, mencionou também no debate, indo só a 2 ideias, mencionou também no debate com o João Diogo Manteigas as preocupações que tem do ponto de vista financeiro, porque o João Diogo Manteigas é um bocadinho associado ao populismo de resultados, o Benfica ganhar, não sei o quê, e viu-se ali, eu dou toda a razão naquilo que estavas a dizer, nos debates a 2 vê-se uma predisposição diferente dos candidatos e um diálogo diferente, em que o João Diogo Manteigas é confrontado com esse lado mais atenção às contas, atenção à parte fiscal do Benfica, que Martim Meier também percebe-se que prevalece muito nas suas ideias. João Noronha Lopes, eu acredito que seja o candidato mais forte a par de Rui Costa. Um dos seus grandes pilares é investir melhor, se bem que eu ainda não percebi bem o que é que isso significa. Porque eu não quero dizer que é populismo, mas João Noronha Lopes, desde o início, que diz o Benfica é muito bom a vender, mas muito mau a comprar. Principalmente olhando para este mandato de Rui Costa nos últimos 4 anos. Sim, não no mandato de Luís Filipe Vieira, certamente. Aí o Benfica ganhou. Boas compras. Tiveste boas e tiveste más. E no mandato de Rui Costa também tiveste algumas boas. Mas qualquer mandato tem... Sim, mas a comprar o Luís Filipe Vieira era o melhor. Quando ele mete esta voz. Isso aí ele... Mas pronto, esse é acho que diria que é um dos pontos mais fortes de Noronha Lopes, é um planeamento mais cuidado das épocas do Benfica, e eu acho que isso é mais do que necessário. É fundamental. É uma crítica fácil de imputar ao Rui Costa. Pois, mas não é uma ideia muito vasta. Não, mas, Sérgio, tens de falar disso. Porque ele dos outros candidatos, ele consegue apontar uma ideia muito... que seja muito mas é fundamental. Tu tens montes de dinheiro gasto e tens plantéis desequilibrados. Nos últimos 3 anos tiveste 2 plantéis desequilibrados. Mas isto é uma ideia que quase todos eles partilham. Mas a estrutura, fazer uma melhor investimento de cada candidatura é diferente. João Noronha Lopes depois entra com uma figura
que ontem até perguntaram isso no Mata-Mata ao Rui Costa, o que é que ele achava dessa posição vice-presidente para o futebol, que neste caso será Nuno Gomes. Sim. Há uma estrutura diferente na lista de João Noronha Lopes. Verdade. E eu também estou contigo nesta. Eu acho que o planeamento das épocas do Benfica tem de ser feito de outra forma. Porque a verdade é que o Benfica já está na segunda época seguida a despedir o treinador no primeiro mês de campeonato. Primeiro e segundo mês de campeonato. Não, e pior é que ficas com um plantel desequilibrado nos dois. Certo. Com investimentos, lá está, pois a 100 questão milhões. que o Noronha Lopes também toca muito, investir mal. Sim. Porque a Avultados. verdade é que nós no último episódio, aqui, não do Beto e do Ricardo, estávamos a dizer o Benfica investiu 100 milhões, mas o Mourinho olha para o banco no Dragão e quem é que vai pôr? Alguma Correio, coisa não pois. foi, alguma coisa não está a ser bem feita. Pronto. Epá, o Cristóvão... Não é bêbado. É maluco. eu peço que não é um candidato que eu leve de forma muito séria. Pá, é impossível levar a Não sério, levo. por amor de Deus. Ele próprio tem essa noção, certo? Acredito que tenha boas ideias. Eu próprio não me informei assim tanto sobre o Cristóvão, porque a partir do momento em que eu ouço o treinador é o Klopp, vamos ganhar 3 títulos europeus nos próximos 12 anos, eu desligo. Pá, o Benfica não é para brincar, principalmente este tipo de temas. Acho que estes clubes, principalmente, nenhum clube é para brincar, mas estes grandes, muito menos. E ver um candidato a ter este tipo de abordagens não me diz nada. Por Sim, isso a não. ambição tem que ser mostrada de outra maneira. É pá, por amor de Deus. não Essa é uma vamos- coisa realista, Claro. e quando é uma coisa em que esticas a corda tem que ser altamente bem fundamentada. Certo, Para tu dizeres isso, sim. é óbvio Certo. que tens que ter os teus E o fundamentos Sérgio já disse há feitos. bocadinho. O homem diz isto sobre o Klopp e depois, passado umas semanas, admite que não falou com o Klopp. Mas é óbvio que não falou com o Klopp. Não, pá, mas o Zorlac podia ter falado. Não é? Sim. Podia ter ali uma confirmação. Olha, e se calhar era... Pode-me dizer as horas, falou com o Klopp. Eu falei. Mas percebes o que estou a dizer? Ainda é mais grave vir com este tipo de afirmações. Ou seja, estas notícias chegaram ao Klopp de certeza. E o Klopp, quem é isto? Quem é este homem? Que está a falar de mim e dizer que... Que clube é este? Que rebelhagem é esta? Não, isso não, porque o homem já falou no Benfica. Atenção, Como atenção. é óbvio, estou a brincar. Não, mas não Atenção. é uma coisa da grandeza do Benfica, como é óbvio. É uma coisa mais para o mimo do que outra coisa. Sim. Pá. A A culpa é dele, não é nossa. Eu só gostava de deixar bem claro, estou a gostar muito de te ouvir, mas não estou a contribuir de maneira alguma para as eleições do Benfica. Ok? Que é para depois não me virem dizer que eu contribuí de alguma maneira. Mas por ti ganhava o Eu Cristóvão, só dou a minha... Não, enquanto Sportingista. não, eu não sou assim, pá. Eu já disse. 3 grandes, 3 bons presidentes, 3 bons O treinadores. Cristóvão vai trazer 3 o boas Klopp e histórias. 3 Champions. E tu dizes que não é um bom presidente? Tu dizes que não sou assim? Epá, tens razão. Por amor de Deus. Agora é que já me convenceste. Zorlac, por amor de Deus. Olha lá, vamos lá, vou-me fazer sócio. Ainda depois já não vou a tempo, não é? Não vais a tempo votar, Já mas não que vou a ainda tempo. integras Sim, mas alguma se eu ligar a um tipo que é amigo do meu cota, ainda é capaz de mandar um connect que eu ainda consigo votar. Como aquilo funciona, eu ainda sou capaz de ir lá votar. Agora, Eu tenho uma questão para ti. Diz-me. Um tema que também foi colocado a todos os candidatos nessas entrevistas individuais que é relativo à utilização do canal do clube. À BTV. Atualização. não, utilização. Utilização, Sempre certo. como veículo de campanha, que isso é, eticamente é um Eu bocado... não sei se é como veículo de campanha ou é no futuro. Não, no futuro. Pois. Ah, Ou ok, seja, ok. Yeah. és defensor da ideia de que a BTV deve ser aberta aos assinantes e sócios. És defensor da ideia de que ela deve ser só aberta... Aos assinantes? Não, deve ser só fechada no momento dos jogos, na transmissão dos jogos, até porque tem respeito à centralização e a direitos televisivos e tudo mais, ou defendes a ideia de que a BTV deve continuar a ser fechada. Deve ser um canal pago Para mim, e incluído no pacote das operadoras. todos os sócios do Benfica deveriam ter acesso à BTV. É o canal do clube. Com As cotas pessoas- pagas. As pessoas pagam. Sim, claro, quando eu digo Supõe-se sócios que é com naqueles cotas- requisitos de cotas pagas, tudo em ordem, claro. Não é? Mas isso não Certo. deve ser muito difícil em termos logísticos de fazer. Mas deve ser possível fazer, diria. E depois a pessoa vai dizer que tem 3 casas e depois não sei o quê. Entendes o que é que eu quero dizer? Sim, pronto, isso depois já seria uma questão logística, mas do Sim, meu mas já ponto de viste qual é que vista... era o investimento do ponto de vista logístico para poderes fazer isso? Quanto é que tinhas que aumentar Não, o preço dos são sócios? 3 contratos que estão. Eu diria que são contratos Isso aí já que, estamos a ir estão, para campos que estão associados a um que eu não número de conheço. contribuinte, a uma pessoa. Pronto, ou então mas seja, agora imagina que a internet lá em casa está... como é que é? Tipo, é o do contrato da luz? Que tu provas tens um comprovativo de morada? Não, ou tens um contrato com a operadora, certo? Está bem, mas a operadora pode estar na minha mulher ou no meu irmão. Estás a ver? Eu é que sou sócio. Estás a levantar problemas.
Pois, exatamente, é o que eu estou a dizer do ponto de vista logístico. Podes abrir ali. Não estou a dizer que não dê para fazer. Certeza que dá para fazer. Eu não sei o que responder. A minha questão é que tipo de investimento é que tem que ser feito para, em termos logísticos, isso depois bater. Porque estás a dizer todo o sócio do Benfica, mas isso é com quem? É com a operadora? Ligas à operadora? Olha, sou sócio do número não sei o quê, verifica aí. E, não sei, e é a operadora que faz esse trabalho pelo Benfica? Pois, essa parte mais técnica não sei, não te sei explicar. Não sei. Agora, o que eu gostaria de ver... Pois, mas é que a gente tem que olhar para a prática. As coisas têm que ser implementáveis. Sim, claro. Porque tudo o que é para implementar custa... Claro, sim. Certo. Eu também preferia que o Benfica TV fosse aberto para toda a gente. A partir do momento em que eu tenho que ver, quando o Benfica joga em casa, certo? Mas há a possibilidade de o jogo ser fechado. É um escândalo aquilo, e não ia fazer do sócio. Canal ser fechado, ser pago. Há a possibilidade do canal ser aberto e fechado só nos momentos das transmissões dos jogos, da equipa A. Acho que não contempla jogos de modalidades ou jogos de escalões de formação. Luís Filipe Vieira é defensor de 2 canais BTV, um para futebol e outro para modalidades. Olha, eu vou-te ser muito sincero. Eu acho que o adepto do Benfica é prejudicado pelo próprio clube. Pá, porque não tem outro nome. Na questão BTV? Claro. Então, eu sou do Sporting. Quer ver o Sporting? Paga a Sport TV. Está aí o meu Sporting. Está pago e está visto. Se eu fosse do Benfica, tinha que pagar a Sport TV e tinha que pagar a BTV quando fossem os jogos em casa. Se quiseres ver o Mundial de Clubes... Pronto, está bem. Mas isso aí também já me acontece no Sporting. Estou a falar de uma discrepância clara, óbvia e permanente e em que se vê quinzenal. Portanto, está bem, mas eu ser adepto do Benfica estou a ser prejudicado por ser adepto do Benfica. Quando se for um adepto do Porto ou do Sporting, sou beneficiado. Eu digo, velho, então estás super satisfeito. Não estou. Porque eu, como tenho uma empresa, tenho internet empresarial, porque tenho a sede de empresa na minha casa por causa do trabalho que eu faço como criador de conteúdo, e então pago quase 100 euros de Sport TV. Se eu tivesse um café, eu percebia, entendem? Mas eu posso garantir que aquilo não é um café. Tem uma máquina de café. Eu posso mandar para a Sport TV, efetivamente, da DeLonghi. Posso mandar, é verdade. Está lá uma máquina de café, não foi caro. E é bom. Mas aquilo não é um café para eu estar a pagar 100 euros. Agora imagina ainda estar a fazer a BTV. Eu como um adepto do Benfica normal. Isto é ser prejudicado. O clube tem que tomar decisões que não prejudiquem, não é? Que não metam os seus associados. Tens tanta coisa para viver dos associados. O Benfica faz milhões de euros. Tem um rendimento em merchandising, em cotas, em lugares no estádio. Tem a maior atendência no estádio do país. Certo? Tem cerca de 23 mil red passes. Só o número é loja em todo lado. Sim, são 20 e tal mil red passes em lista de espera para além dos que já existem. Nuno, então fogo, pá. Então calma lá contigo, não é? Temos de ser um bocado... Eu sei que isto não é a ideia do Rui Costa. Mas percebes o que eu quero dizer? Não, mas é verdade. Eu estou a tentar ajudar os benfiquistas. Certo. Não, eu sou da opinião que é para discutirmos a palhaçada. Nuno, mas a palhaçada tem que ser falada como tal. Não podemos andar aqui, mas a BTV como está... Tem que ser visto como normal, porque é assim que ela está. Quem é que meteu a BTV naquele estado? Quem é que meteu os benfiquistas a serem prejudicados por serem benfiquistas relativamente a sportinguistas e portistas? Diz, mas isto é fundamental, é a nossa nova Operação Coração. Segundo a entrevista, não tem mas eu percebo que os benfiquistas, os sportinguistas e os portistas paguem de bom grado para ajudar o seu clube. Eu entendo isso. Mas importam-se de me deixar pagar o que eu quiser extra para poder comprar umas tigelas de sopa do Sporting? Percebes o que eu quero dizer? Ou uma garrafa de água do Sporting. Isso não vale a pena. O quê? Se é para comprar tigelas do Sporting não vale a pena. Está bem, mas percebes o que eu quero dizer? Nós compramos esse merchandising, o miúdo precisa de um fato de treino, eu compro um fato de treino do Sporting, mano. Certo. Percebes? Porque, tu estás a dar o clube, vá à loja verde e compro lá. Não estás a ajudar o futuro do teu filho. Mas podia ser um fato de treino vermelho. Isso não interessa, mas ok? Isso não interessa. Cada um sabe de si das decisões que toma. O puto tem 3 anos, portanto eu não sei para que clube é que ele vai. Quando ele for para o outro lado... Eles não olhem para mim e dizem, velho, fizeste mal. Não, mano, eu fiz tudo bem. O puto é que se foi embora. Eu tenho zero responsabilidade. Eu só quero é ter a consciência tranquila. Depois ele se quiser ser do Benfica ou do Porto, que seja. Ele tenha saúde. E depois que faça as coisas dele. Agora, em relação a este ponto, eu acho que isto não é normal. O adepto do Benfica ser prejudicado não é normal. Tem que pagar mais 10 como é óbvio. Então o clube tem que olhar e dizer, ok, do ponto de vista de estrutura financeira, que impacto é que tem a BTV ao vendermos os direitos desportivos à A? O quanto dinheiro é que a gente perde por isto? Por exemplo, no máximo dos máximos faria sentido descontar o valor da mensalidade nas cotas, por exemplo.
Eu acho que a Ou criar mensalidade é capaz de ser mais cara que a cota. Ou criar uma carteira virtual. Dependendo dos pacotes, porque há pacote de família, há pacote... Ou por Sim, já exemplo, entrar por caminhos, ou, já por não. exemplo uma carteira virtual onde o valor da mensalidade fosse diretamente para a carteira virtual a ser gasta em produtos do Benfica, sei lá. Epá, está bem, mas opa, Estás a não perceber? pode ser assim, pá. Isso já estás aí a António Costa, pá. Isto não é vouchers, pá. Aquilo é simples, pá. É simples. A questão é, o Benfica Mas, TV para é concluir- uma grande benéfica. Está bem, então a pergunta é simples. Quão benéfica é a Benfica TV do ponto de vista financeiro para o Benfica anualmente? Se tu me disseres, bem, isto faz uma diferença, é o Sudakov. Comprámos o Sudakov por causa da BTV. Pá, se calhar o adepto do Benfica, foi, então a gente paga. Estás a perceber? Sim. Então a gente paga. A questão é que depois tu olhas para as contas que são apresentadas da BTV, que parece que nem sequer dá dinheiro ao Benfica relativamente a se tivessem sido vendidos os direitos televisivos de outra maneira, e o benfiquista a pagar para esse tipo de retorno. Prejudicado para esse tipo de retorno. Pá, deixem-me ir comprar o fato de treino. Eu não. Eu vou ao outro lado. Mas, vocês entendem? Isto com jeitinho estamos lá. Pá, mas, Nuno, percebes o que eu estou a dizer? E depois andamos aqui a Perfeitamente. discutir. Porquê? Porque fingimos que o que está a acontecer é admissível. Mas por isso é que a questão dos direitos audiovisuais e a questão dos direitos televisivos e a centralização dos direitos televisivos É uma discussão diferente. tem sido BTV um e tema centralização são tem coisas sido- diferentes. Sim, sim, mas têm sido temas tão importantes, Diferentes, bastante mas importantes. tocam-se um bocadinho, porque a BTV, Tanto- perdendo sim. os jogos do Benfica em casa, torna-se um canal diferente. Porque o produto principal da BTV são os jogos do Benfica em casa. Está bem, Exatamente. mas também, está bem, fará outras coisas, fará Exato. modalidades, fará outras coisas. Mas aí Sim. se calhar já não terá... Mas aí já não terá tanto, já não chamará tantos adeptos para assinar o canal do clube. E estás a perceber? aí, se calhar aí já será gratuito para todos, cá nem é só para os sócios. Logicamente, é óbvio. logicamente É óbvio. grande parte dos assinantes. Está bem, mas vais julgo eu- mamar o dinheiro por estares a dar os jogos noutro sítio. Sim. Vamos lá ver como é que essa situação ainda vai... Sim, isso é um, Pronto, é um eu tema- estou na minha, eu continuo na minha. Os benfiquistas são prejudicados. Eu, como sportinguista, já ando maluco com aquilo. Tipo, eu olho para a conta da Sport TV e fico maluco com aquilo. Bem, eu devia ter dito isto no início, mas digo agora que ainda vou a tempo. A malta está no fim do episódio, mas vai a tempo. Hoje estamos a gravar ocasionalmente à quarta-feira, não à terça-feira. Porque Pois é. ele não pôde, por razões Exatamente. profissionais e também porque estava mais jeito, porque um dos temas melhores era a seleção. Era a seleção. Era a seleção e o segundo jogo da seleção foi ontem à noite, como todos sabem, então faria todo o sentido virmos comentar Yeah. os dois jogos da seleção e não apenas um. Recordar também que vamos ter agora o regresso das competições nacionais e que será Taça de Portugal, só de uma forma muito simples também para terminarmos o nosso episódio que já vai um bocadinho longo. O Benfica joga na sexta-feira às 19h30 com os Chaves. Certo. O Sporting Braga joga no sábado às 15h15 com o GD Bragança. O Futebol Clube do Porto joga com o Celuricense, também no sábado às 18h. E no sábado à noite o Sporting joga em Passos de Ferreira. Portanto, Talvez depois o para jogo a mais semana- chato dos quatro. Ou achas que é o Chaves? Sim. O Chaves está a lutar pela subida de E divisão. o Passos tá. Ferreira para não descer. Se tirares as equipas, não tirando mérito ao Passo, não tirando valor ao Passo Ferreira, mas se tirares as equipas B, o Passo Ferreira está em último da segunda Yeah. divisão. Não está numa fase muito boa. O que As até pode ser bom para o equipas B, Sporting para... quais equipas para B? outras coisas. Calma. Quais equipas B? Se tirares as 3 equipas B, o Passo Ferreira continua a estar em último. Mas se Se tirares tirares a- só o Benfica e o Porto, o Passo Ferreira continua a estar em último. Cuidado, que a E minha os equipa Chaves? B... O Chaves está a 1 ponto ou 2 de... No jogo eu sim. Cuidado com a minha equipa B. Portanto, o Benfica tem o teste mais... dirias que tem o teste A mais gente vai ter que ser complicado. campeões de qualquer coisa. Dentro Acho que tivemos de- um bocadinho azar, também pela deslocação que é, as Chaves, e pela qualidade do... Mas será uma ótima É o oportunidade. jogo mais difícil. Mas será uma ótima oportunidade também para os treinadores testarem novas soluções, se calhar Acho que é uma rodarem boa um pouco as oportunidade. equipas. Mais ou Estou um menos. bocadinho Eu traumatizado acho. com os jogos Cuidado. pós-seleção. Cuidado com equipas de topo da segunda liga. São muito competitivas, muito experientes. Às vezes mais do que as cheias de, da parte de baixo cheias da de primeira. jogadores com Certo. 10 anos de segunda liga ou 3 ou 4 anos já de primeira liga, ratos já com 20 e muitos anos, fisicamente Muito competentes. Cuidado, o jogo de Chaves é chato e vai ser menosprezado se o Benfica estiver muito bem. E pode ser um grande problema, porque o Benfica, quer se queira, quer não, vem de uma exibição aceitável contra o Chelsea e um resultado aceitável contra o Porto. Sim. Queres virar a senda anímica, como já dissemos, E agora... Tens- já viste que é que queres reentrar escorregar bem. com os Chaves? Sim. Seria uma machadada nos Mano, dois últimos resultados. Já estou a ficar com medo que este Ei. clipe envelheça de uma Entendes? forma que eu não quero. Entendes? É Portanto, lixado, meu. Olha bem. que é muito complicado para o Benfica, para a época do Benfica. Uma escorregadela aqui. Estás a ver o Grimsby do United? Vai ver os resultados Pois. do United da Inglaterra. Aquele resultado do Grimsby, aquilo ainda hoje escoa quando Sim. eles têm alguma coisa. Sim. Tu vais olhar e eles dizer derrota com o City, derrota com o Arsenal,
Perderam uma vez com o Bournemouth. Não era o Bournemouth. Era o... Não me lembro. Certo? Depois ganham ao Sunderland, ganham ao Chelsea, Sim. empatou com o Fulham. Certo? E tu vais ver... Até acho que foi o Bournemouth. Nem foi o Bournemouth. Não? Era outra, pá. Não é o Burnley, não era o Bournemouth, é a outra com B, acho eu. Epá. Brentford. Brentford. Isso. Brentford. Que tem sido uma grande surpresa nesta época. Sim. Foi o Brentford. Mas tem vindo a fazer umas boas temporadas. Pronto. E não esquecer que nesse jogo há penalti falhado, no jogo do Fulham há penalti falhado. Vamos ver. Resultou na transferência do Onana. Mas aquela derrota com o Grimsby, aquela exibição com o Grimsby, mano, aquilo meteu a equipa toda na fossa. Sim. Aquilo está no inferno. Percebes? Ele joga muito melhor do que o ano passado. Muito melhor. Mas mesmo assim, percebes? Portanto, cuidado com o Chaves. Porque o Benfica está numa fase muito específica. O Chaves não é pera doce. Não, está a lutar para subir. É um dos candidatos à subida. E cuidado com o Passos Ferreira. Não esqueças que a gente vai jogar uma horita. Mas atenção, mesmo o Passos Ferreira teve este tempo todo agora para se preparar e o Sporting teve muitos jogadores nas seleções. Sim. Mas há uma notícia que me deixa logo descansado. Virgínia à baliza. Isso já está confirmado? Na seleção ainda não, infelizmente. Depois do pato do Diogo Costa, estava à espera pelo menos da vocatória do Virgínia. Eu não vou falar mais do Diogo Costa neste podcast porque fui muito insultado. Amigo. Quando duvidei entre Turbine e Diogo Costa. Por isso Mas é que tu costumas ver os jogos da seleção, os esportistas têm que perceber isso, não é? Agora vais ser tu. Eu não disse nada. Ganda Barreto. Oh, mano, eu adoro o Diogo Costa. Não estou a dizer que o Diogo Costa é mau, por amor de Deus. É incrível. É melhor que o Turbine. Mas o Turbine também é muito bom. Também gosto. Não são os dois o Virgínia. Está lá em cima. O gorilão. É um gorilão à baliza. Metam o Virgínia à baliza, por favor. Certo? Então eu estou à espera do jogo com o Passos Ferreira para ver o... Pronto, e é desta forma que nós damos por concluído mais um episódio do nosso podcast O Resto é Bola. Vocês ficam desde já convidados para seguir-nos em todas as nossas plataformas, para verem o nosso último podcast no YouTube, mas também para seguirem através do Spotify e do Apple Podcasts, também no site da RTP Arena, e não se esqueçam de ir ver o nosso último episódio especial com o Ricardinho e com o Beto Pimparel. Vale muito a pena. E nós voltamos na próxima terça-feira. Até para a semana. Até para a semana.